Sábado, 16 de agosto de 2025. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou hoje a pré-candidatura à presidência da República pelo Partido Novo nas eleições de 2026. Ele confirmou a informação no Encontro Nacional do Partido Novo, em São Paulo. No evento, os integrantes da legenda criticaram o PT e o Supremo Tribunal Federal. O encontro teve a participação de 1.500 pessoas, entre lideranças políticas, apoiadores e jornalistas. O caseiro contratado como assessor do presidente da Câmara, Hugo Mota, e mais 9 funcionários do escritório do parlamentar assinaram documentos para autorizar a chefe de gabinete do deputado a abrir contas bancárias, movimentar dinheiro, emitir cartões e sacar os salários em nome deles. Os documentos foram registrados em cartório da Paraíba e revelados pelo site Metrópolis. O presidente da Câmara não se manifestou. A chefe do gabinete de Mota já responde a uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal. Ela é suspeita de ficar com o salário de um ex-funcionário de outro gabinete em que trabalhava, que era do deputado Wilson Santiago, que é aliado de Mota. Um homem foi preso em flagrante sob a suspeita de aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela num turista francês na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Francisco Bessa Oliveira foi autuado pelos crimes de roubo e corrupção ativa. A vítima já prestou depoimento à Delegacia Especial de Apoio ao Turista. A prisão aconteceu menos de 2 semanas após o caso de 2 britânicos que foram dopados por 3 mulheres. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Itabaiana, Olá, muito boa tarde para você que está ligado e acompanhando o futebol da Globo CBN. São 4h35 minutinhos. Daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, a bola rola para Ponte Preta Itabaiana no sonsaço da CBN Campinas em 99,1 FM. Também no YouTube da CBN Campinas, onde você estará acompanhando o sonzão e, claro, a imagem aqui da cabine. Já estou aqui ao lado do Carlão de Freitas, da cabine da CBN Campinas, aqui no Moisés Lucarelli, onde a bola rola pela 17ª rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde. Pra você que tá ligado e acompanhando, já aumenta o volume e vem com a gente aí, porque tem muita informação pra você aqui na CBN. Já vamos pegar o primeiro destaque lá no gramado. As duas equipes nesse momento fazem o trabalho de aquecimento aqui no Majestoso. Primeiro destaque da Macaca com ele. Tava com saudade de trabalhar com ele no campo aqui. Tá do meu ladinho aqui hoje. Rafael Pio, boa tarde pra você, destaque da Macaca, Pio. Boa tarde, Cabelinha, boa tarde pra você, pra todo mundo acompanhando o Futebol Globo CBN também. Há quanto tempo, hein, não pisava nesse gramado abençoado do estádio Moisés Lucarelli. Macaca que pode se classificar ainda hoje para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, a Ponte estará na próxima fase matematicamente, e aí vai, claro, tentar deixar um pouco de lado todos os problemas vividos durante essa semana. E eles não são poucos, né, Cabelinha? Porque toda a história dos salários atrasados, Alberto Valentim deixou o comando técnico da Ponte, foi pro América de Minas, é aquela velha história, o dinheiro fala mais alto, e aí vem um
ex-bugrino, o Marcelo Fernandes, para comandar a equipe da Ponte na sequência da competição. Tem novidade, o time da Macaca, Rodrigo Souza pela primeira vez será titular, vai no meio-campo da Ponte e Bruno Lopes aparece também lá no comando de ataque ao lado de Toró e Gé. Você tá falando de técnicos, né? De técnicos que chegou, né? Que não é tão ex assim, né? É um ex bem... Quase que não é nem ex, né? Quase que tá aí, né? Chegando a Ponte Preta, o Marcelo Fernandes, indo embora o Alberto Valentim. E do outro lado tem um técnico também muito muito querido pelo torcedor ponte pretano, que é o Gilson Kleina. Então, como veio Itabaiana também, meu caro Pio? Muito querido, Gilson Kleina fez história no Moisés Lucarelli nas passagens que teve pela Ponte Preta e hoje vem como adversário, mas claro, ser aplaudido nenhuma pelo torcedor ponte-pretano quando pisar também aqui no gramado do Majestoso. O Itabaiana, que, digamos, está na parte de baixo da tabela, mas deixou recentemente a zona da degola com a vitória na última rodada e vem de 3 jogos sem perder. Nesse período são 2 vitórias e 1 empate. Então, daqui a pouquinho promete trazer problemas pro time ponte-pretano. Tem novidade também no time do técnico Gilson Kleina. O Jackson, centroavante, e é um desfalque sentido. É o vice-artilheiro da equipe na temporada. Ele cumpre suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. E com isso, lá na frente, Cauã, com a camisa 11, ganha titularidade. Itabaiana, e eu tô vendo que tem torcedores do Itabaiana aqui no Moisés Lucarelli, torcedor sergipano aqui presente para acompanhar o confronto contra a Macaca. Do meu lado, como eu já apresentei no YouTube, também já falei para quem tá nos acompanhando na CBN Campinas, tem o Carlão de Freitas aqui do meu lado hoje. Ô Carlão, a Ponte vive o momento, acho que o mais turbulento do ano. Essa semana aqui, pra mim, foi a semana mais turbulenta do ano. O Pio falou que o dinheiro fala mais alto pra todo mundo. A gente trabalha pra receber um salário. Aí quando ele não vem, você fica, poxa vida. Aí aparece alguém que banca, né? Vai, não tem como segurar. Fica difícil julgar, né, Cabelo? Fica difícil julgar. A gente já estava conversando em off sobre esse atual momento da Ponte. A gente vai falar, tem falado também, né? Mas é pensar no jogo. É claro que o atraso de salário, ele acaba interferindo no jogo, porque a preparação, ela fica complicada, né? Como que o cara vai chegar em casa, escola atrasada, tal, e como que ele vai se dedicar, como que ele vai focar? Teve uma reunião importante do Marco Antônio Abelinho, presidente da Ponte, com o elenco, e ele disse em alto e bom som, quem quiser sair tem todo o direito que saia. Agora, quem ficar, ao menos tenha comprometimento. E é isso que o torcedor quer, o comprometimento. Porque, Cabela, a matemática da Ponte é uma matemática muito acessível para o acesso. Para classificação nem se fala. Uma vitória garante a Ponte na próxima fase. E para subir, 3 vitórias e um empate, podemos dizer assim, né? Com 10 pontos, eu creio que a equipe que chegar a esta somatória estará na Série B do Campeonato Brasileiro ano que vem. Então é aquela reta final. A gente entende o desespero do jogador ou o descontentamento do jogador, mas é a hora de... Falta um pouquinho. Eu acho que mais 4 vitórias, tirando, né, uma da primeira fase e 3 na próxima fase, a Ponte estará na Série B do Campeonato Brasileiro. Parece fácil, mas se a gente levar em conta tudo que tem acontecido no Majestoso, parece impossível ao mesmo tempo. Mas você falou que tem que ter um aproveitamento, do jeito que você falou, tem que ter um aproveitamento, porque a Ponte tem 3 jogos na classificação, na fase de classificação ainda, Isso. E mais 6 jogos na próxima fase. Isso. Certo? Desses 6 jogos, a Ponte tem que fazer menos de 50% de aproveitamento. Não é tão difícil. Não é difícil, é algo palpável. Então por que não ganhar um fôlego para esta reta final? A diretoria também correr atrás dos recursos para municiar essa rapaziada também. Porque não pode deixar escapar. A Ponte não pode disputar mais um ano de Série C de Campeonato Brasileiro. Só que, infelizmente, chega na reta final. Parece que, né, tá faltando fôlego em virtude de erros de gestão. Porque chegar em agosto, todo um projeto para 2025, e chegar em agosto não tem fôlego para bancar essa equipe que foi montada, é um erro de gestão. Eu tô acompanhando a Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli desde 2012. Olha, faz tempo, hein, gente? Desde 2012. E de lá pra cá a gente vê sempre o Gurilão aqui em campo, né? Sempre o Gurilão tá em campo, fazendo as cambalhotas dele, as performances dele, tudo. E a semana tá tão turbulenta que ele foi dar uma cambalhota aqui na frente, ele caiu, Carlos. Nunca tinha visto. A fase, até o gorila, né? Talvez acho que tá faltando uma graninha pra comer um feijãozinho, né? Um açaizinho pra dar força. Então, tá vendo? Até o gorila tá meio fraco.
Meu Deus então, do céu. que todo esse retrospecto aí, ou todo esse momento seja esquecido durante os 90 minutos. É difícil, mas vai ter que esquecer. Se quiser conquistar uma vitória, aí sim, conquistando a classificação, ter um pouco mais de tranquilidade dentro de campo para a diretoria buscar recursos para dar aí, né, um caraminguá para essa rapaziada. São 16 horas mais 42 minutinhos essa tarde de sabadão, dia 16 de agosto, lá no estúdio da CBN Campinas. Ele vai trazer tudo que a galera falar pra nós no nosso WhatsApp, o 991869070, e também aqui no chat no YouTube. Você pode mandar o recado em qualquer uma das duas plataformas, porque o Fábio Scheibe tá lá no estúdio e vai receber você com muito carinho, vai trazer a sua informação, a sua mensagem pro ar também. Mas agora eu quero saber do Fábio Scheibe toda essa rodada 17ª da Série C. Boa tarde pra você, Fabião, tudo bem comigo? Central da Bola. Fala, Carlos Cabela, muito boa tarde, ouvintes. CBN, 17ª rodada da Série C, a antepenúltima rodada nesta primeira fase de Série C. A Ponte Preta enfrentando o Itabaiana, no mesmo horário tem Maringá e Retrô que brigam lá na parte de baixo da tabela. Às 7:30 da noite tem CSA e Ituano, e o jogo aqui também na CBN, jornada dupla hoje para ABC e Guarani. Amanhã às 4:30 tem Brusque e Londrina, São Bernardo enfrenta o Figueirense, tem Náutico e Anápolis, Confiança e Floresta. Na segunda-feira o Tombense encara o Caxias, líder da competição, Caxias enfrentando o lanterna da competição, e o Ipiranga encara o Botafogo. Sabadão de muito futebol, viu, Cabela? A Série A já tem jogo em andamento e a vitória parcial do Fluminense 1-0 para cima do Fortaleza, gol de Germán Cano. Ceará vai batendo o Bragantino também por 1-0. Pela Série D, daqui a pouquinho às 5 da tarde, a Inter de Limeira faz o primeiro jogo das oitavas de final fora de casa, enfrenta o Rio Branco lá no Espírito Santo. E pela Copa Paulista, tudo estava dando certo para o Guarani. O Guarani estava vencendo o seu Rio Branco por 2-1, mas sofreu empate há pouco, tá 2-2, e no outro jogo que interessa ao Guarani, que não adianta só o Guarani ganhar para se classificar, o Guarani tem que ganhar e torcer por uma vitória do Primavera fora de casa contra o São Bento. O Primavera está vencendo o São Bento por 1-0, mas o Guarani neste momento está empatando com o Rio Branco, está ficando fora da próxima fase da Copa Paulista, viu, Cabela? Meu Rio Branco não fez nada na Copa da Copa Paulista, vai ferrar na última rodada. Mas assim, vai ferrar porque o Guarani também não fez muita coisa durante a fase de classificação da Copa Paulista, não é? Por falar em Guarani, o Carlão, o Marcelo Fernandes tá chegando vindo do Guarani, né? E se der uma zebra de não ganhar aqui hoje na estreia dele, hein? Como é que fica o clima? O clima já é tenso, né? A própria contratação dele foi muito questionada pelos torcedores da Ponte, né? Só que o Marcelo tem essa característica da energia, né? Daquela força no vestiário, e eu acho que é isso que a diretoria da Ponte pensa, contratar um treinador que possa extrair algo dos atletas através dessa motivação. Mas se ele não vencer, a cobrança vai ser forte, porque aí a gente está falando, a Ponte está numa situação confortável. Tá numa situação confortável. Agora, de repente ela perde aqui, ela já precisa de uma vitória em 2 jogos, ou vai precisar empatar 2 jogos para se classificar. Então toda aquela tranquilidade ela vai embora em caso de tropeço. Pois é. Agora, Pio, meu caro Rafael Pio, a arquibancada tá vazia, né? Faltam 15 minutos pro jogo já, Pio. Tá vazia, hein, Cabela? Pela situação, né, da Ponte essa semana, o torcedor acho que tá meio cabreiro em vir pro Majestoso para acompanhar essa antepenúltima rodada da Série C, da fase de classificação da Série C do Brasileiro. E sei não, tô imaginando aqui uns 3.000, 3 e pouquinho, e é um jogo de extrema importância pra Ponte, porque uma vitória coloca a Macaca na próxima fase da Série C, e outra, tem a novidade, chegada de treinador, a Ponte precisando do torcedor mais do que nunca, só que pelo jeito, faltando aí, como você disse, 14 minutos pro jogo começar, torcedor não vai vir em grande número não, hein, Cabelinha? Pois é, e a gente tem acostumado a ver a Ponte Preta recebendo sempre bons públicos aqui nessa Série C pela campanha que tem feito, e continua a campanha boa da Ponte Preta. Precisa voltar a ter aquela confiança e entrar em campo e vencer o jogo hoje aqui em frente à equipe do Itabaiana. São 4 horas e 46 minutinhos, daqui a pouquinho a bola rola 5 da tarde pra Ponte Preta e Itabaiana. Intervalinho aqui no futebol da CBN Campinas, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.
Ponte Preta, Itabaiana. Futebol Globo CBN. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Itabaiana. Enquanto a bola não rola. 16 horas e 48 minutinhos, a bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? Enquanto a bola não rola, a gente vai batendo papo, trazendo informação pra você, mas a bola rola daqui a pouquinho, 5 da tarde, aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Tarde gostosa, agradável aqui em Campinas hoje, 24 graus neste momento. Tá agradável, deve esfriar um pouquinho mais, como de costume, afinal de contas estamos no inverno, né? Com o cair da noite deve fazer um pouquinho mais de frio, mas por enquanto tá muito agradável, 24 graus neste momento aqui no Moisés Lucarelli. O Pio tá no gol de fundo aqui, né, Pio? Tá atrás do gol de fundo do Moisés, é isso? Exatamente. Daqui de cima dá pra gente ver uma movimentação bacana ali no portão principal de entrada, que fica do lado oposto onde você tá. Uma movimentação bastante grande ali. Mas pelo número de pessoas que tem aqui dentro, como você disse, eu também fico com aquele número lá de 3 mil pessoas mais ou menos, viu, Pio? Já é tradição também, né, Cabelinho? O torcedor entrar de última hora, né? Sim, mas é aquele número fixo também, de 3 a 4 mil, não passa muito disso, né? Não passa muito disso, então a rapaziada gosta de ficar lá fora, trocando aquela ideia, tomando um refrigerantezinho, porque aqui nos arredores não pode cerveja, e o pessoal respeita, né, Cabelinho? Não pode o quê? Um refrigerante, porque assim... Como não pode, então o pessoal respeita bastante, assim. Hoje tá mais quente, né? Ninguém traz, por exemplo, de casa. Olha que absurdo. Você acha que alguém vai trazer de casa pra tomar aqui do lado de fora e depois entrar no estádio? Não. Mas não dá tempo de chegar, né? Jamais. Então o pessoal vem, toma um refrigerante sem uma água e daqui a pouco já entra aqui pro Majestoso. Tudo bem. Tudo na pedra aí, Pio? Tudo prontinho, tudo na pedra. Vou falar pra você, acho que a Ponte vem com aquele uniforme bonito, comemorativo, aniversário no último dia 11 de agosto. E eu vou falar uma coisa pra você. Fale, Pio. Ela inteira de preto. Meu Deus do céu, eu arrepio inteiro. Não é só você não, tem gente que vai ficar arrepiadinho o jogo inteiro. Olha, antes da escalação das equipes, vamos lá com o Fábio Chaves. Fábio Chaves, tem mensagem chegando aí, Fabião. Ô, Cabela, muita gente participando aqui, mandando um abraço pro Emerson Santana. Como explicar Lucas Cândido fora por opção? Aqui tá na bronca também o Emerson Santana. Quem manda mensagem pra gente também é o professor Daniel Maciel, lá no Mato Grosso, sempre ouvindo, sempre na nossa audiência. Um abraço especial também pro Fernando Gramari. O Gramari, que sempre participa conosco, é nosso ouvinte diário aqui também. Tá comunicando o falecimento da irmã dele, né? A irmã dele, a Sueli Gramari, que faleceu. Ela tinha complicações poliomielite e a Ponte Preta também homenageou a Sueli com a postagem nas redes sociais. A Sueli foi a primeira torcedora a se filiar ao sócio torcedor, o TC10 da Ponte Preta. Um abraço então especial, muita força à família do Gramari, viu, Cabelano? Legal, vai começar. Cabelinha. Vai começar. Pois não, Pio. Só pra responder, né, o Emerson, o Lucas Cândido, dores no pé. Pelo menos oficialmente é o que se diz. Tá com dores no pé, por isso não vem pro jogo. Tá bom então, né? Cuida do pé aí. Vamos escalar as equipes, toda a ficha técnica pra você a partir de agora no Sonsaço da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Ela
está sofrida. Ela não vive o melhor dos momentos em sua história. Mas sofrido também é o povo dela. É aquele povo que vem ao Moisés Lucarelli, independente do momento em que ela vive, pra torcer, pra gritar e pra se arrepiar quando o ensino toca. Escute aí. É o majestoso da Associação Atlética Ponte Preta que vai receber a macaca com o Diogo Silva no gol, camisa 12. Pacheco é o lateral direito, veste a 28. Wanderson com a 34 e Emerton Santos com a 18 são zagueiros. Arthur é o lateral esquerdo, veste a 15. Meio campo da macaca com o Rodrigo Souza, 5. Dudu tem a 21 e Elvis veste a 10. No ataque, Toró, 17. Bruno Lopes, 77. E Gé vem com a 9. Confirmando a macaca, Diogo Silva, 12, Pacheco, 28, Wanderson, 34, Emerson Santos, 18 e Arthur, 15. Rodrigo Souza, 5, Dudu, 21, Elvis, 10. Toró, 17, Bruno Lopes, 77 e Gé, 9. No banco, Matheus Kaiser, 30. Simon, 4. Sérgio Rafael, meia dúzia. Diego Tavares, 7. Johnny Lucas, 8. Caio Vitoriano, 11. João Gabriel, 20. Nicolas, 33. Gustavo Teles, 35. Léo Kovic, 36. Serginho, 37. E Kevin, camisa 62. Itabaiana, né? Descendo a serra, jogando uma bola. O tremendão quer aprontar, hein? Vem a campo. Definido e escalado pelo técnico Gilson Kleina com Léo Souza no gol, camisa 1. Lucas Marques é o lateral direito, tem a 2. Fredson, zagueiro central, 3. Betão, capitão, quarto zagueiro, 4. E Gabriel Marques, lateral esquerdo, meia dúzia. Meio campo com Gustavo Cresce, 5. Copete, 8. E Cal, camisa 10. No ataque, Leilson veste a 7. Cauã tem a 11. E Robinho veste a 9. Confirmando Itabaiana. Léo Souza, 1. Lucas Marques, 2. Fredson, 3. Betão, 4. E Gabriel Marques, meia dúzia. Gustavo Cresce, 5. Copete, 8. Cal, 10. Leilson, 7. Cauã, 11. Robinho, 9. No banco, Jefferson, 12, Elimar, 13, Caio Felipe, 14, Vini Locatelli, 15, João Maranhão, 16, Dione, 17, Juan, 18, João Vitor, 19, Fabrício Oia, 20, David, 21 e DG, camisa 22. A arbitragem do jogo. Vem do Rio de Janeiro para comandar Ponte Preta e Itabaiana. O dono do apito, Pierre Dias dos Santos, auxiliado por Carlos Henrique Cardoso e Danilo Oliveira Silva. O comentário do jogo. Faltando 5 minutinhos para 5 da tarde, vamos acompanhar o hino nacional brasileiro. Na sequência, o comentário do jogo. Aí, portanto, o hino nacional brasileiro aqui no Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho, em mais 4 minutinhos, a bola vai rolar para Ponte Preta Itabaiana. Macaca que vem com novidade no banco e novidade em campo, meu caro Carlão de Freitas. Verdade, Carlos Cabela, um trabalho novo e já chega cercado de cobrança, como nós falávamos até antes no nosso pré-jogo, né? O Marcelo Fernandes chega e no momento de ebulição do clube, o clube em estado de efervescência, não só dentro de campo, mas fora dele. E esse é o trabalho do Marcelo Fernandes, assim, é muito mais um trabalho motivacional, mental dessa rapaziada do que propriamente técnico, né? É claro que ele faz mudanças e promove até estreias, podemos dizer assim. O Rodrigo Souza é praticamente uma estreia, jogador que foi contratado até para ser uma liderança deste grupo em 2025, não aconteceu. Algumas lesões atrapalharam o Rodrigo e agora no comando do Marcelo ele ganha essa oportunidade. Aquele volantão vigoroso, né?
fortão e que pode ajudar pela experiência, pela bagagem que tem. Diferente do Alberto Valentim, que priorizava ter um sistema defensivo, um esquema com 3 zagueiros, creio que o Marcelo Fernandes, até pela necessidade, deve mandar a campo, montar um esquema muito ofensivo para tentar já definir o jogo no primeiro tempo ou nos primeiros minutos. E começa com o Toró e Bruno Lopes, né? Começa com o Toró e com o Bruno Lopes. Aliás, o Bruno Lopes também é uma novidade, embora o Bruno Lopes esteja dando uma boa resposta, né, nas últimas partidas, e algumas mudanças promovidas pelo técnico Marcelo Fernandes. Mais uma vez, o trabalho do Marcelo até aqui, né, nesta semana, né, que ele teve aí de trabalho, de conhecimento do grupo, é muito mais mental, é muito mais emocional do que um trabalho técnico. A gente espera que ele tenha conseguido blindar essa rapaziada de tudo que tem acontecido, né, de tudo que está envolvendo o clube, pensar realmente nesse jogo, garantir a classificação para o próprio Marcelo ter uma tranquilidade para trabalhar essa equipe num eventual quadrangular decisivo, que é o que a Ponte precisa pensar e que é onde a Ponte precisa estar daqui a 2 semanas aí para voltar aí à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tudo isso tem a ver com esse jogo. Se não vencer, aí a própria classificação pode se comprometer aí, meu caro Carlos Cabela. Gostou da camisa? Camisa comemorativa? Gostei, muito bonita, né? A camisa estilo 1900, né? O Paulão aqui tá olhando, mas eu gostei da camisa, toda de preto, como disse Rafael Pio, fica muito bonito. E a gente espera que essa beleza se reflita dentro de campo, que a Ponte consiga uma vitória. Muito bem, no meu cebolão faltam aqui 2 minutinhos ainda. No meu cebolão, 2 minutinhos ainda pro início da partida. Aqui no Moisés Lucarelli, eu ia chamar justamente você, meu caro Fábio Scheibe. Conta pra mim, a bola tá rolando onde na Série C e na Série A e Série B também. Fala aí, Fabião. Na verdade, eu vou dar um destaque da Copa Paulista. A Copa Paulista tá encerrado o jogo lá no Décio Vita, em Americana. O Rio Branco empatou com o Guarani, com o Guarani por 2-2. Com esse resultado, o Bugre está eliminado da Copa Paulista. O Guarani ficou em 5º no grupo 3, que teve a liderança do 15 Piracicaba. Primavera, Paulista e São Bento também se classificaram neste grupo 3. Portanto, depois do empate 2-2 contra o Rio Branco, o Guarani está eliminado da Copa Paulista, viu, Cabelá? Legal. Faltando agora um minutinho, a bola vai rolar, as duas equipes batem aquele papo final, cada uma no seu campo definido já pelo sorteio. A Ponte Preta vai defender o gol aqui da linha do trem, consequentemente o Itabaiana vai defender o gol da entrada principal aqui do Moisés Lucarelli. Como já falamos, a Ponte Preta toda de preto, uma camisa diferente, com uma faixa branca na vertical no meio do peito. Já a equipe do Itabaiana todo de branco, com detalhes em vermelho, são as cores da equipe sergipana. Bola tá no centro do gramado, estamos por conta do senhor Pierre Dias dos Santos, Carioca. Eu tenho receio com o árbitro Carioca, já falei isso pra você. Tem alguns bons árbitros. Marcelo de Lima Henrique é um bom árbitro? Eu gosto dele. Leva você. O Pierre é bom. É bom. Se puder evitar, é pior. Nossa Senhora. Tudo pronto, bora no centro do gramado, apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Itabaiana, Só que tá acompanhando aqui na CBN, fala, a bola nem começou a rolar, os caras estão gorando o árbitro já, pelo amor de Deus, hein? Vem Macaca pro campo de ataque, o lançamento foi feito, quem sobe de cabeça ali é o Gabriel Marques, deu uma testada, a bola joga pelo meio campo, responde a Macaca, bota na frente, tenta o lançamento, era pro G, a zaga do Itabaiana faz o corte, ela sobra lá pela esquerda com o Robinho, ele já bota a velocidade, bota na frente, lançamento feito, Carl, recebeu ali o Carl, dominou, girou de um lado, de outro, carregou, buscou espaço, jogou mais atrás ali com o Copete, vai pro gramado, recebe falta, é falta que favorece a equipe do Itabaiana lá pela esquerda, agora Pio é Carl. Vamos de Cal, né? Cal só, né? Cal, vamos tirar. Obrigado, esse R ajudou eu aí. Vamos de ele só não pode cair na área, né, Cabelo? Porque já mais dois, e o Carl e o Cauã. Porque se cair na área, o árbitro marca Cal. Pois é, não pode, né, Carlão? No meu tempo de garoto, tinha um jogador da NBA, daquele Dream Team dos Estados Unidos em 92, que chamava Karl Malone. Karl. Era o Karl Malone, né? Não era o Karl. Não era o Karl. Essa baiana. Sergipano. Era o Karl Malone, não o Karl Sergipano. É bola pra grande área, vem cruzamento na falta que favorece o Itabaiana lá pela esquerda. Tá autorizada a cobrança, levantamento, vem ali na entrada da área, sobe de cabeça pra fazer o corte do Dudu. Tira o perigo, sobra de bola mais uma vez com o Itabaiana. Segunda bola fica com eles ali. Ele faz o toquinho, dá pela bola aqui pelo lado esquerdo. Chega o Arthur por baixo na roubada de bola. Bola esticada aqui pela esquerda, Toró. Ele carrega a bola lá do esquerdo, um tapa na bola ali pelo meio, deu certo. Sobrou com o
Elvis. Domina, encara a marcação, gingou pra lá, pra cá, escapa da marcação ali do Gustavo, cresce pra cima dele, dá um tapa na bola lá pela direita. Do lado é o Pacheco, recebeu o Pacheco, dominou, recuou. E recuou meio esquisito ali, né? Pra chegada ali do Wanderson, toca na bola com o Emerson, tem a marcação em cima dele, ele sai, opa, escorregou ali o Cal. Bota a bola mais uma vez, a Macaca no campo de ataque. É pro Toró na ponta canhota. Ele corre pra ficar na bola, chega por baixo. Marcação chega dali do Gabriel Marques. Gigante esse Gabriel Marques, hein? Até achei que ele fosse zagueiro, viu, Pio? O cara tem 2 metros de altura, cara. Caraca, eu vou falar pra você. Ele é o dobro do Toró, viu, Cabelo? É impressionante a altura do Gabriel. O jogador meia dúzia da equipe do Itabaiana. Lado esquerdo, ataque da Ponte. Elvis já chega pra bola. Vai se ajeitando lá o Elvis, fica junto dele ali o Bruno Lopes, os dois confabulam ali uma jogada ensaiada. O Elvis parece não dar muita atenção pro Bruno Lopes, não. Ele fala, já vou jogar lá, deixa pra mim. Vai fazer o levantamento, vai todo mundo lá pra primeira grande área, em 2:40 deste primeiro tempo. Elvis na cobrança, levantou ali o braço direito, vai fazer a jogada do braço direito. Vai todo mundo lá pra dentro da área. Bom momento pra Macaca, o mexinho de jogo. Escanteio cobrado, levantamento no primeiro pau, desvio de cabeça pra fora. Era o Arthur que deu uma testada da bola ali no primeiro pau e a bola vai pra fora e o Gé já fica agachado ali, viu, Pio? Fica sentindo alguma coisa, mas parece tudo bem com ele, sai meio manquitolando, mas o Arthur foi esperto, né? Porque ele saiu da marcação, veio de encontro à bola, o Elvis cobrou no primeiro pau, o Arthur desviou, mas ela saiu à direita do goleiro Léo Souza, só tiro de meta, comecinho de jogo. Ele pegou o cabeçado da bola muito em cheio, tinha que ser mais resbalado. E ele tava fora ali, né, da trave ali, né? Ele tinha que dar uma raspadinha pra, quem sabe, o Gé ali definir, né? Toca a bola, a equipe do Itabaiana vem pro campo de ataque, sobe ali o grandalhão Gabriel Marques de cabeça, joga a bola pra fora, o arremesso é manual que favorece a Macaca, já cobrado pelo Arthur. Bola recuada com o Emerson, domina na coxa, coloca no gramado, vem buscar o jogo ali pelo meio, o Dudu. Vem carregando a bola, saída de bola fica ali por Dudu. Dudu já toca no Wanderson, aberto pela direita. Trabalha, sai de bola daqui para a Macaca, vai tentando chegar no campo de ataque, lá com o Pacheco. Na direita, passou na fogueira, Dudu. Tentou um toque de letra ali, perigosamente. A bola voltou para ele, deu uma sorte danada ali. Faz a tabelinha com o Rodrigo Souza. A bola já chega no sistema defensivo mais uma vez da Macaca. Pela esquerda, trabalha a saída de bola a equipe da Ponte com o Arthur. Domina, rola a bola pela intermediária mais uma vez com o Rodrigo Souza. Volta a bola com o Emerson, faz o domínio, marcação do Cal ali pelo círculo central do gramado, deu tapa na bola pro Wanderson. Toda encolhida a equipe do Itabaiana. Macaca vai tentando encontrar o espaço, faz o lançamento na ponta canhota ali no lado esquerdo, quem sobe pra fazer o corte foi o Lucas Marques. Faz o desvio, joga a bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe da Ponte. Já faz a cobrança mais uma vez a equipe da Macaca. Sobra de bola pela esquerda com o Elvis. E primeiro deu um tapa na bola pro Emerson. Tudo isso no sistema defensivo Ponte Pretano. Elvis recebe mais uma vez aqui pelo lado esquerdo. Pintou o lançamento forte. Forte demais, bola pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Itabaiana. Pois não, Pio? Na escalação, eu até Sim. coloquei o Cauã, camisa 11, como um dos atacantes, né? Por quê? Na dúvida, porque o Jackson não vem pro jogo, tá suspenso. Provavelmente, ou o mais provável, era que o David fosse o titular. O Cauã apareceu com a 11, mas tá jogando aqui atrás como lateral esquerdo, né? Eu ia falar justamente isso pra você, porque tanto o Gabriel Marques como o Lucas Marques, aliás, os dois Marques, do mesmo lado aqui, não é? Só que a diferença de altura não dá pra falar ser irmãos, né? Os dois Marques. Né? Não dá. Não Só dá. se um cresceu a mais. Um pegou todo o adubo do outro, né? Porque não é possível. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 5 minutos passados de bola rolando o primeiro tempo de jogo. É a 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Itabaiana, né? Itabaiana também 0. Tem jogador da Ponte sentindo muito. É o Gé, tá lá no gramado. Agora vai se levantando. A Ponte recupera a bola. Vem pro campo de ataque. Toró, tenta a finta. Vai pro gramado. O árbitro tá do ladinho ali. Segue o jogo. Aqui tá 0-0. Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série B do Brasileirão, o Remo tá batendo o Botafogo de Ribeirão por 1-0 lá e no Pará, em Belém do Pará, 1-0 pro Remo, portanto o Remo assumindo a 4ª colocação neste momento. O Botafogo é o 18º na zona de rebaixamento da Série B. Futebol Globo CBN.
Macaca no campo de ataque ali pelo meio com o Elvis, foi na dividida, bola espirrada, sobra com o Bruno Lopes, tenta o passe de primeira pro Toró, a zaga faz o corte, ela sobra ali pelo meio campo, sai jogando o Copete, já bota no campo de ataque, lançamento foi feito ali pro Robinho, fez a finta, tomou a sapatada, recebe falta, o jogo tá parado, a falta, e já pinta o primeiro cartão amarelo no jogo, Rafael Pio. Emerson Santos, né, porque ele vem por baixo cometendo a falta, vai naquele carrinho perigoso, camisa 18 da Macaca, amarelado pra ele o primeiro do jogo. Cedo, hein, Carlão? Cedo, hein, Carlão? Ainda mais um jogador como o Emerson, né? E até aqui 6 minutos é muito cedo realmente, não só pro cartão, mas para ter uma análise técnica do jogo. Mas até aqui a Ponte não dá uma boa resposta, né? A gente percebe os jogadores nervosos, a bola parece que tá queimando no pé. Ainda é muito cedo, tem um desenrolar da partida, mas pelo menos com 6 minutos a Ponte não está dando aí indícios de que pode ganhar com tranquilidade. Se eu falar que a Ponte Preta está com cara de Ponte Preta jogando Moisés Lucarelli, eu estou errado? Pela temporada 2025, sim. 7 minutos de bola rolando desse primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Ali na cobrança da falta o Lucas Marques, ao lado dele ali tem o zagueirão, tá ali pertinho dele. Na verdade não é o Lucas Marques, tá aqui na lateral o Lucas Marques. Vai pra cobrança a equipe do Itabaiana, lançamento vem pra grande área, segunda trave, bola ajeitada pelo meio, sobrou a batida, longe do gol. Pra sorte da Macaca, sobrou ali pro Gustavo Cresce. Pegou mal na bola, jogou pra longe do gol e parece que sentiu a coxa ali, viu, Pio? Tá sentindo a coxa esquerda, né? Ele leva a mão ali a coxa esquerda, porque do jeito que a bola veio, ele tentou a batida, mas meio prensado o Rodrigo. Ela subiu e saiu, só tiro de meta já cobrado pra Macaca. Já cobrado, o lançamento veio pro campo de ataque, a Macaca fica com a bola dominada com o Pacheco, recua ali pelo círculo central do gramado, quem vem é o Dudu, devolve a bola, Bruno Lopes recebe pela meia, de 3 dedos, faz o lançamento, Alá Elvis na ponta canhota, recebeu o Toró, esquisito, mas evitou a saída, ficou, opa, escorregou ali o Arthur, tocou na bola, recebeu de volta, lá na linha de fundo, tem marcação em cima dele do Gabriel Marques. Tenta o lançamento, o auxiliar tá dando aqui a saída de bola, só arremesso manual para a equipe do Itabaiana no sistema defensivo. 0-0 o placar do jogo, 8 minutos deste primeiro tempo aqui na Série C. Você tá acompanhando o São João da CBN, hein? Vem para ataque a equipe do Itabaiana, só faz a marcação ali. O Wanderson, o árbitro, o auxiliar anota a falta, fica enroscado, eles ficam enroscados. O Cal e o Wanderson. E estão batendo boca ainda, viu, Pio? Lá, estão batendo boca. E o Cal, ele faz um movimento esquisito, depois tenta ajudar o Wanderson, não se entenderam. Não estão se entendendo. Toró dominou no peito, entrou na área, bola espirrada, vai entrando pra fora do gol. Toró, ele chega, faz o domínio, ele mata toda a zaga com o domínio. Quase que ele consegue a finalização ainda, Pio. Até porque o Fredson e o Léo Souza, o zagueiro e o goleiro do Itabaiana não se entenderam, né? A bola ia sobrando e aí o zagueirão apareceu jogando a bola pra linha de fundo, escanteio, lado esquerdo, Elvis cobra. E o Gilson Cleiton já bota 2 no aquecimento lá. É escanteio, Gilson na bola, fechadinho ali no meio da pequena área, sobe o goleiro, deu um suco na bola, bola tá viva ali pelo meio da pequena área, bola tocou no cucuruco ali do Emerson, foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Itabaiana. Sem perigo nenhum, né, Pio, nessa? Perigo nenhum, a bola subiu, desceu, e aí o Emerson Santos colocou a cabeça na bola, foi só isso que ele fez, ela foi tranquila para a linha de fundo. E eu acho que o Cresce ali, o Gustavo Cresce tá sentindo ainda, por isso que tem 2 no aquecimento ali, o camisa 5, ele continua ali com a mão na coxa, cada pouquinho ele já bota a mão na coxa, ele deve estar sentindo o camisa número 5 do Itabaiana, tiro de meta batido, vem bola pro campo de ataque, o lançamento foi feito ali pelo círculo central do gramado, quem sobe de cabeça é o Robinho, de zagueirão ali, devolveu a ponte no campo de ataque, vem por baixo, fez o cabeceio, o Lucas Marques no bate e rebate da bola, vai sobrando lá atrás com o Gabriel. Gigante Gabriel domina a bola na perna canhota, sai jogando pela meia-lua da grande área, devolve a bola pela intermediária com o Cresce, bota lá atrás, faz a tabelinha, bola enfiada no campo de ataque, vem pro campo de ataque, vem descer o Cauã, recebe lá na esquerda, tenta a finta, foi pra tabela, Robinho se apresenta, vem pra bola dominada, finta bonita pra cima do Bruno Lopes, fez a tabelinha, recebe Cauã de volta na frente, lá na ponta canhota, cruzamento na grande área, chega por baixo o Emerson. No bico da bola no meio da área, bola tá viva, quica no gramado, vai lá, chegando ali pra brigar pela bola, Rodrigo Souza, recebe o empurrão, a falta tá anotada, é falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo, girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 10 minutos, é o primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli, placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Itabaiana Também 0, Fábio Scheibe.
Central da Bola. Pela Série A, bola rolando para a segunda etapa de Ceará 1, Bragantino 0. O Fluminense vai bater no Fortaleza também por 1-0. Às 6h30, o São Paulo vai até o Recife enfrentar o Sport. Às 9h, o Corinthians recebe o Bahia. Futebol Globo CBN. O Jé chegava ali pela esquerda. Olha, não sei se foi com intensidade por uma falta, Pio, mas eu vi um braço esticado do Gabriel Marques pra cima do Gé ali. Com certeza, o Gé colocou na frente e aí o Gabriel coloca o braço esquerdo ali na altura do ombro do Gé. O Gé vai pro gramado, tô com você. Não sei se foi com essa intensidade toda, mas eu marcaria a falta. Fala, Carlão, como você tá vendo o jogo com 11 minutos e 40 pontos? Tá sofrendo, hein? Tá sofrendo, tenta tomar um pouco mais a iniciativa, né? A gente percebe o time nervoso, né? O Arthur deu um passe aqui que se não pega na mão do jogador do Itabaiana, ele iria para dentro do gol. E agora também outro erro técnico ali do Pacheco. É uma Ponte nervosa. Não sei se esse ambiente está tendo interferência, né? Esse ambiente pesado que vive a Ponte tem interferência nestes primeiros minutos, mas a gente percebe que a bola tá queimando no pé da galera. Bola recuada lá com o Diogo Silva, ajeita na perna direita, sai trabalhando lá pela direita, lá do outro lado com o Wanderson. Tenta sair jogando mais uma vez aqui pro Macaca. Pacheco já recebe, imprime velocidade, vem pro campo de ataque. Tenta o lançamento ali pelo meio, dá de graça. Pra zaga do Itabaiana, que já devolve Itabaiana no campo de ataque, vem descendo, bola rolada aqui pela direita, Lucas Marques chega por ali com ela, marcação pra cima, o corte foi feito, a bola pra fora, arremesso manual que favorece a Itabaiana. Aqui pela direita vai se ajeitando ali o Lucas Marques mais uma vez para fazer a cobrança. Ele busca alguém ali pertinho dele, tem o Leilson, ele prefere o toque com o Cal devolve a bola, bota na frente, Cal briga pela bola, vem Dudu, bota o corpo à frente para ficar com a bola dominada, para fora a bola. Linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. 0-0, comecinho de jogo aqui no Moisés Lucarelli, hein? 17ª rodada. Pronto, e precisa uma vitória. Uma vitória hoje vai dar aquela tranquilizada em todos os fatores, né, Carlão? Todos Pelo os menos setores. dentro de campo, né? Já resolve a situação dela em termos de classificação, joga um pouco de água na fervura nesse ambiente externo da Ponte. Então a vitória é fundamental. É um jogo que dá mostras de que vai ser nervoso até o final. Não sei se a Ponte marca 1 ou 2 de vantagem, mas nesse panorama não é um panorama animador. Então por isso o torcedor que se prepara, que vai ter que tomar muito remedinho. Lançamento feito, sai de cabeça Diogo Silva para fazer o corte. Ali pelo meio, o Cal não consegue domina. Ela vem com o Rodrigo Souza, domina, toca na bola, gira o corpo, Dudu com ela, vem carregando, já bota no campo de ataque. Gé recebeu na ponta esquerda, faz o domínio, encara a marcação do Gabriel Marques, chamou para dançar, preparou, bateu, espalma o goleiro. Léo Souza se estica todo para fazer a defesa depois da jogada. Jogadaça do Gé pelo lado esquerdo, hein, Pio? Em velocidade, né? O Léo Souza se jogou na bola, uma bela defesa, porque o Gé trouxe pra perna da esquerda, pra perna da direita melhor, tirou do Gabriel e bateu. E aí o Léo salvou o que seria o primeiro da Macaca. Agora Carlão mostrou que vamos jogar com velocidade em cima desse Gabriel Silva, porque ele é grandão aí, mas não tem ginga, hein? Não tem. É durão, hein? É, cintura dura, né? O Itabaiana, ele faz uma primeira linha com 3 zagueiros, né? Quando o time sergipano está com a bola. Quando é atacado, tem a famosa recomposição dos 2 jogadores de beirada, eles formam uma primeira linha de 5. Mas a velocidade pode ser uma arma, principalmente com o Toró aqui, pelo lado esquerdo, que é o jogador que tem esse balanço, tem esse molejo. Falta para Macaca, campo defensivo lá pela direita, 14,5. Primeiro tempo de jogo, tá 0-0 o placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. Trabalhando mais uma vez a equipe da Ponte na saída de bola com o Toró aqui pela direita, fez um domínio esquisito, a bola subiu, caiu no gramado, ele toca a bola atrás, começa de novo, começa com o Emerson Santos, zagueirão da Ponte, já faz o lançamento pro Pacheco, domina na coxa, bonita, coloca no gramado, tem marcação do Copete pra cima dele, ele encara a marcação, puxa pela meia, carrega, a Ponte Preta vem chegando no campo de ataque, 15, toca e CBN marcando 15, trabalha mais uma vez aqui pela esquerda, Dudu, vem com ela, domina, toca na bola, totalmente adiantada a equipe da Ponte, hein? Toda encolhido Itabaiana, vem pro campo de ataque mais uma vez, Toró, devolve, fica aqui Dudu com ela, breca, ginga de um lado, de outro, fez o passe, recuou para começar de novo a equipe da Ponte. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 15 minutos, hein? É o primeiro tempo do jogo, 17ª rodada aqui no Moisés Lucarelli. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Itabaiana Também 0, Chaibe. Central da Bola. Pela Série C, Maringá e Retrô empatam por 0-0. Às 7h30 tem ABC e Guarani. E pela Série B é o gol de empate do Pantera. O Botafogo empata contra o Remo 1-1 lá em Belém do Pará.
Presentaço pra Macaca, vem pro campo de ataque, tabela feita, bola enfiada no meio da grande área, chega Betão pra fazer o corte. Tentou de primeira ali o Elvis, depois de uma errada de passe, saída de bola errada ali do Copete no meio campo, o Pio. E aí depois o Dudu também ficou reclamando que a bola teria tocado no braço do Betão, mas nada disso, né? De qualquer forma, o Bruno Lopes foi esperto, conseguiu fazer a jogada, mas quando ela voltava pro ataque pontepretano, aí o Betão conseguiu afastar o perigo. Tá sentindo o jogador do Itabaiana, tá caído, me parece ali o Gustavo Cresce, que tá sentindo de novo, tá com as costas do gramado, já confirmo se é ele mesmo, mas o jogo parado, o jogador em atendimento, Cabelinho. Já tá aqui o jogador da beirada do campo aqui pra entrar, vai sair. E acho que é ele mesmo, viu? Acho que é o Gustavo Cresce realmente. Eu dei uma olhada no campo, não tô vendo nenhum número 5 em campo, viu? Exato. Acho que ele mesmo. Deve ser ele mesmo, tá ali, vai entrar o 16, viu, Pio? O 16. O 16 é o João Maranhão. Daqui a pouquinho, já a primeira alteração do técnico Gilson Klein. Muito bem, parado o jogo, Maca móvel em campo para retirada do jogador do Itabaiana que está sentindo, e o João Maranhão, com rima ou sem rima, daqui a pouco ele está em campo para a equipe do Itabaiana. E é ele mesmo, é o 5, olha lá, já subiu a placa aqui do 5, viu, Pio? É isso aí, 5, Gustavo Cresce tá indo embora, o João Maranhão com a 16 vem pro jogo. Ô Carlão, e a gente vê a Macaca chega tocando a bola, tá conseguindo, chega tocando a bola, até na intermediária ali, né? De ataque, dali pra frente não consegue, tirando aquela jogada do Gé individual, sim. Aí foi. Encontra dificuldades, né? Um sistema de marcação muito forte, uma primeira linha de 5, tem os volantes protegendo também, né? Apenas com 3 jogadores aqui à frente, mas para marcar também as descidas dos laterais. A Ponte não tem muita força ofensiva, o Pacheco não tem a mesma característica, por exemplo, do Maguinho, que já se foi, mas o Maguinho era um cara que arrastava pelo lado direito, o Pacheco já nem tanto, é um pouco mais defensivo, mas ela tem que fazer essa transição com mais velocidade, o Dudu faz parte disso, o próprio Rodrigo Souza na retaguarda, mas também pode ajudar o Dudu. Essa bola tem que chegar no Elvis, para aí sim, o Elvis municiar os atacantes para a Ponte concluir em gol. Bola já tá rolando de novo, chega, tal do Leilson ali, eu vou falar pra você, hein? Deu um bicão na bola, subiu, desceu, caiu no mesmo lugar ali, chega a zaga, Betão, dá um bicão na bola, joga pelo meio campo, vai brigando ali pela bola, o João Maranhão, acabou de entrar, tá fresquinho no jogo, furou de novo ali o jogador de Itabaiana, sobrou com o Toró pela intermediária, bola enfiada na grande área, Betão por baixo, faz o domínio, à frente do Bruno Lopes para fazer o corte e sai jogando a equipe sergipana, e agora falta, tá anotada a falta, vai pintar cartão de novo pro jogador da Macaca, hein, Pio? E aquele cartão, mas muito besta, né? Mas muito besta, porque o Dudu poderia ter, sei lá, parado na frente, mas não. Ele parou um contra-ataque ainda no campo de defesa do Itabaiana. Cartão amarelo para ele, o 21 da Ponte. Alguém já avisou Marcelo Fernandes a respeito do Dudu, a relação Dudu-cartão? Ele deve saber, né? Ele deve saber. E mais uma vez, né? Um cartão tolo com 18 minutos, ele é um jogador de contenção, está pendurado num jogo desse é um risco, pode até comprometer aí a sequência do jogo. É o Dudu, né? Pois é. Sujeito a chuvas e trovoadas. Ainda bem que foi chuvas e trovoadas. Vai rimar. Ô, Fábio Scheibe, tem gol aí, Scheibe? Tinha gol, viu, Cabelo? Foi cancelado, cara. Foi cancelado. Ainda bem que ele demorou pra chamar, então, porque não valeu mesmo. Então. Eu quase tava desistindo aqui de chamar outra vez, porque não precisava mais, viu, cara? Gol de quem? Pô, era gol do Maringá na Série C. Na Série C não tem nem VAR, viu, cara? Não sei o que aconteceu por lá. Como é que aconteceu? Não tem VAR ainda no o juiz deu um auxílio dos bandeirinhas ali, cara. Olha, Itabaiana chegou na grande área. Sai, Diogo Silva. Quer dizer, não tem VAR, mas o gol foi anulado. Foi anulado. Infelizmente para a turma do Maringá, viu? Do Cachorrão lá do Paraná. Tá Alguém na arquibancada tá com o celular assistindo o jogo, hein? E gritou lá pro Bandeira. Tá impedido! Pois é. Aí o Bandeira volta lá na linha de fundo, levanta a bandeira. Que beleza! Futebol brasileiro. Pois é o Brasil sendo o Brasil. Toca a bola mais uma vez, a equipe da Macaca aqui pela intermediária com o Elvis. Faz, olha, o tapa na bola, encontrou o Pacheco totalmente livre de marcação. Pacheco já olhou pra grande área, pintou cruzamento na área, segunda trave, desvio de cabeça, pega o goleiro. Toró. Foi lá em cima para fazer o cabeceio. O Léo Souza faz a defesa e bota a ordem na casa sergipana, Pio. O Toró não é tão alto assim, né? Mas é igual o Lucas Marques. Subiu, conseguiu fazer o cabeceio, mas o Léo fez a defesa, já repôs a bola em jogo. O Toró com o Lucas Marques dá briga.
Dá briga. Agora, o Toró com o Gabriel Marques não dá briga. Não dá. Tem que ser o Gelli mesmo com ele, como tá agora ali, ó. Passamos em 20, o toque CBN já marcou 20 minutos deste primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo, vem a ponte pro câmara, ataque, toque feito errado. Sombra de bola com o Lucas Marques, devolve lá no Léo Souza, já dá um tapa na bola pro Betão. O capitão do Itabaiana que vem pro ataque, toca na bola. Carl recebeu, tem marcação em cima dele, outra falta ali sem necessidade do outro marcador da ponte, cartãozinho, hein? Eu também acho. Ele conversou, mas poderia, foi por trás, pô. Pois é. Lance feio. E foi o Rodrigo, né, o Pio? É o camisa 10 do Itabaiana, o Cal. Quem tá caído. Mas quem bateu foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo. Ok. Cabelo, alguns resquícios de Alberto Valentim, né? Tanto é que o Arthur abaixa aqui um pouquinho, a ponte fica numa formação com 3 zagueiros quando ela não está com a bola. Não sei, vamos ver. E o Emerson fazendo essa saída, né? Mesmo sendo um zagueiro, olha ele o faz massagista, gente. Rapaz. Olha o massagista, cara. Que pique, hein? Ó, é um massagista e uma massagista. O casal. O homem, ele deve ter uma massa corpórea uns 300% a mais do que ela. E ele chegou primeiro. Que corre, hein? Ele tá treinando pra integração, né? Rapaz do céu, e vai ganhar. Girando, Cabelo, eu tô percebendo uma situação ali entre as torcidas organizadas. Tem uma faixa diferente aqui, né? Ponte Forte. E as organizadas parece que se juntaram, né, Lau? Não tá com essa impressão? Porque tem a faixa da Ponte Terror, não tem ninguém. Da Serponte também não. E da Jovem, um vazio. E ali no Ponte Forte tá um grosso ali da torcida da Ponte. Eu creio que as torcidas organizadas se uniram nesse momento. Aliás, importante essa atitude, para ver se ajuda um pouquinho a Ponte na arquibancada. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Metade do primeiro tempo, 22 minutos e meio de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Itabaiana. 0 para o Itabaiana. Chaibe. Central da Bola. Pela Série A, o Fluminense segue batendo Fortaleza por 1-0. Lá no Ceará, o Ceará tá fazendo 1-0 para cima do Bragantino. É a 6ª derrota consecutiva do Bragantino no Brasileirão da Série A, juntando com a Copa do Brasil nos confrontos contra o Botafogo, a 8ª derrota seguida em 8 jogos pro time de Bragança Paulista, viu, Cabelá? Passamos de 23 minutos de bola rolando o primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Sai jogando a Macaca com o Wanderson. Ele rola a bola pelo lado esquerdo aqui com o Emerson. Emerson já toca na bola com o Arthur. Opa, o quê? Refletores acesos aqui no Moisés Lucarelli. Que bom! Porque tava naquele lusco-fusco, sabe, Cabelinha? Sim. Que você não enxerga nada. Agora resolveu, hein? Agora parece que ligou o sol, né? Agora ficou bom. Toca a bola aqui da Macaca, mais uma vez no campo de ataque lá pela direita, Pacheco com ela. Encontrou o Gé lá pela direita, dominou na canela, a bola escapuliu um pouquinho, chega a zaga do Itabaiana. Fica com ela ali o Fredson. Rola a bola na saída, quem vem buscar o jogo, Copete. Já despacha pro campo de ataque no meio do caminho. Chega Cal, recebe, domina, tenta a fita, a bola toca no braço. Perigosamente do Emerson, porque já tem amarelo. Só falta, né, Pio? Só falta. Eu preciso contar o do massagista Conta. Nossa, dá tempo agora. Ele passou aqui, aí todo mundo ficou impressionado, né? Que ele corre demais. E aí ele, qual que é o seu nome? Aí ele ficou falando. Ninguém aqui de trás do gol entendeu. Aí a gente foi procurar, porque é Gago o nome dele. Aí a gente não tava entendendo o que ele tava falando. Meu Deus do céu. Tem como chamar intervalo? Não tem, né? 24-20 desse primeiro tempo. Trabalha Bruno Lopes, carrega a Macaca no campo de ataque lá pela direita. O Elvis recebeu, dominou, abriu o braço porque não tinha pra quem passar. Encostou ali, chegou o Rodrigo Souza, fez o domínio, devolve com o Elvis, faz a finta, puxa pela meia, carrega, escapa da marcação, dá um tapa mais atrás com o Emerson. No círculo central do gramado, o Emerson vem, abre a zaga, teve espaço, passe feito. Péssimo! O passe do Emerson e foi pra fora. Até o Kleiner entrou dentro do campo agora, o Kleiner entrou ali, deu 2 passos pra dentro do campo, tomou ferrada ali do quarto árbitro, viu, Pio? Ele tá agitado ali, o Gilson Kleiner. Acho que ele olhou o Emerson Santos fazendo esse passe, falou, meu Deus do céu, que horror. Será que ele entrou lá pra dar uma ferrada no Emerson Santos? Não, porque tão ponto pretando, né, que de repente, né? Opa, tô no time errado, é outro time agora. Toca a bola mais uma vez de Itabaiana, sai jogando ali pela direita com o Fredson, volta lá com o Léo Souza, goleirão já despacha pro campo de ataque, o lançamento foi feito ali pela intermediária, quem sobe de cabeça o Arthur, resvala na bola, ela sobra pelo meio, toca na bola, vem com ela ali o Dudu pra fazer o domínio, foi puxado pela camisa, falta pra cartão, puxou a camisa, é cartão, cadê esse cartão aí, seu juiz? Ô Pierre Dias dos Santos,
Não deu, só falta, segue o jogo, trabalha a Macaca. Sai jogando mais uma vez ali pelo meio com o Rodrigo Souza. Devolve com o Emerson. Vai tocando a bola a equipe da Macaca. Vai girando, Arthur. E o Marcelo Fernandes, ele tá bravo com algum posicionamento que não tá. Olha lá, é com o Pacheco. Porque a Ponte ela fica com a bola, mas ela não consegue fazer a transição, chegar na proximidade ali, o último terço do campo. Essa bola não chega com tranquilidade pro Elvis, não tem a velocidade dos laterais. O Arthur não faz uma boa partida até aqui. O Pacheco também não tem essa característica, né, de aprofundar, de dar profundidade ao ataque da Ponte. Tá difícil, ela fica com a bola, mas até aqui, intermediária, aí não acontece nada. Ponte briga pela bola na roubada do Arthur, toca na bola ali pela meia, Toró, devolve no Arthur, lançamento é feito pro Gé na ponta canhota, passou pelo Gé, não conseguiu o domínio, o Gabriel Marques recua lá com o Léo Souza para começar de novo a equipe do Itabaiana. Vamos girar mais uma vez, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 26 minutos e meio de Circo dos Horrores aqui no Moisés Lucarelli, placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Itabaiana Também 0. Jaime. Central da Bola. Às 6h30 no Brasileirão da Série A tem Sport Recife e São Paulo, mesmo horário de Vitória e Juventude. Às 9 da noite o Corinthians recebe o Bahia. No Maracanã é o segundo gol do Fluminense. O Fluminense está fazendo 2-0 para cima do Fortaleza. 27 minutos, Macaco no ataque, o Elvis com ela, breca, puxa ali pela meia, carrega, dá de 3 dedos, lançamento é pro Gé, sobe o goleiro pra dar um soco na bola. Acertou a bola, trombou com o Gé tá caído no meio da área, Pio. Tá sentindo a coxa esquerda o Gé. Subiu junto com o Léo, e aí imediatamente também o Léo já olhou pro árbitro, porque houve um choque, o Gé ficou sentindo, tá caído no gramado. Tá caído lá. Carlão, a gente vê, você falou em nervosismo, né? Não sei se é só nervosismo ou é o time meio perdido em campo nesse momento. A gente vê alguns erros técnicos, né? Erros de passes, erros infantis, a Ponte sem a contundência, né? Sem um lance para criar, né? Para gerar um fato no jogo, para fazer com que a torcida participe. É um jogo confortável pro Itabaiana, porque a Ponte fica com a bola, mas não gera nenhum perigo, fica ali circulando, Elvis, Rodrigo, tal, não acontece nada. Macaca no ataque, lançamento feito, sobe de cabeça, Calman, bola sobra com o Copete, dá ali, parecia Foquinha ali, né? Toca na bola 2 vezes de cabeça, a bola sobra lá pelo lado direito de ataque da Macaca, pra fora, arremesso é manual pra equipe da Ponte, vai se ajeitando lá o Pacheco pra fazer a cobrança. Chega ali pra fazer o arremesso, começa tudo de novo com o Dudu. Encontra Rodrigo Souza, devolve do Dudu, ajeita a bola na perna canhota, tenta o lançamento ali à frente, de graça mais uma vez. De graça, mais uma vez, o toque é feito, sai jogando ali pelo meio campo, Leilson, já bota no campo de ataque, tenta a tabelinha ali, o Copete no lançamento de cabeça, o Copete faz o corte, mas a bola sobra com o Pacheco, Pacheco carrega a ponte lá pela meia direita, preparou o chute de longe, prefere o tapa na bola, pro Bruno Lopes, linha de fundo, cruzamento, vem pro meio da área, sobe lá dentro o Gabriel Marques, de cabeça o gigante, Gabriel Marques bota pra fora, arremesso é manual pra ponte, lá pelo lado direito. Parece que joga sem. Não é vontade, mas sem. Sem o T, né? Né? Tesão. Verdade. Com T grande. Isso, T maiúsculo. Faltando aquilo, né? Caixa alta, né? Com vigor, né? Isso. Aquele Ariel Black, né? Com vida, né? Forte. Trabalha mais uma vez a Macaca, vem pro ataque, lançamento feito, volta a bola com o Dudu, o toque feito, tabelinha com o Pacheco recua com o Wanderson prepara o cruzamento na grande área, de cabeça, Toró! Bateu no cucuruco dele, não foi na testa, foi no cucuruco, ela subiu, foi pra fora, só tiro de meta, Pio. E se vai pro gol não valeria, né? Porque já estava em posição irregular o Toró, na tentativa de lançamento / cruzamento do Wanderson, o Toró subiu por trás da zaga. Só que estava em posição irregular. O caderno que você está escrevendo com tinta preta aí, o Carlão, quantas finalizações? Não, finalização de verdade só do Gé, o resto conversa. Só para encher a linha mesmo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Torcedor Ponte Pretano, manda mensagem aí, ó, 991869070. O que tá achando da Macaca em campo hoje, hein? O que tá
achando a Macaca em campo hoje, hein? Pode ser no chat do YouTube também. Ponte no ataque, rola a bola ali pela meia com o Elvis. De primeira, fez o passe atrás da zaga. Bruno Lopes não consegue o domínio. O zagueirão faz o corte, já faz a ligação com o Cal. Saída de bola da equipe do Itabaiana, já rola a bola pela direita. Lucas Marques chega para fazer o domínio, já carrega, tenta imprimir velocidade no campo de ataque. Lucas Marques ameaçou o lançamento. Agora fez, mas só que agora é que ele lançou, o cara tava ali pelo menos uns 5 metros atrás da zaga ali. Arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca. Dudu sai jogando com ela, já dá um tapa ali pela direita, faz o desvio, Lucas Marques no meio do caminho, ela sobra com o Gabriel, volta a bola com o Lucas, toca na bola, compete, recebe, faz o domínio, devolve no Lucas, vai tentando encontrar espaço no campo de ataque Itabaiana, rola a bola ali pelo meio com o João Maranhão, devolve no Cal encontra aberto o Robinho lá pelo lado esquerdo, picou na bola, correu, ficou com ela novamente, devolve no Cal, pela intermediária, não tem ninguém para fazer o passe, levantou a cabeça, buscou do lado, carregou do outro, fez o domínio, girou, tocou, Copete chegou, apresentou ali por ali, chegou mais uma vez o Leilson, devolve no Copete, toca na bola local. Mais uma vez vai tocando, a equipe do Itabaiana, a ponte se fecha, fica perdidinho também a equipe do Itabaiana, hein? Tanto lá como cá, as equipes não encontram espaço ali à frente da área. Vem Gabriel Marques, tocou pro João Maranhão, caiu no gramado, pediu falta, bola rolada pela direita, passa pelo Leilson, vai pra fora. Arremesso é manual para Macaca, nós vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31:40, primeiro tempo de jogo, o placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Itabaiana 0, Chaibe. Central da Bola. Pela Série D, a Inter de Limeira vai empatando fora de casa com o Rio Branco lá no Espírito Santo por 0-0. Primeiro jogo de ida das oitavas de final da Série D. Mais cedo pela Copa Paulista, o Guarani acabou sendo eliminado ao empatar por 2-2 com o Rio Branco. O Guarani, portanto, está fora da Copa Paulista 2025. Futebol Globo CBN. Trabalha a Macaca mais uma vez no campo de ataque, todo encolhido, equipe sergipana pela esquerda, Macaca vem com Arthur, faz o domínio, devolve ali pela meia com o Dudu, domina, gira, busca o espaço, toca lá com o Wanderson pela direita, ele vem carregando pela meia direita, domina a bola ali para fazer um passe rapidinho pro Pacheco, domina a marcação do Robinho para cima dele, e encontrou o Elvis? Não encontrou o Elvis, não encontrou ninguém, a bola foi para fora, o Marcelo Fernandes que fica maluco aqui na lateral do campo, técnico Ponte Pretano estreante nessa tarde aqui no Moisés Lucarelli. Fábio Chaibe, o que o torcedor tá falando aí? O David de Jandira manda mensagem aqui pra gente, viu, o Cabela, ele fala, com esse ataque a Ponte Preta aumenta as chances de um ataque fulminante. Ele põe entre parênteses aqui, cardíaco, viu, que tá sem condições o ataque da Macaca nesse momento. Um abraço também pro Zé Marcos, que tá participando conosco, é seu conterrâneo lá de Americana. O Léo Sergipano também tá em Sumaré, torcedor da Macaca, mas é de Sergipe também, tá dando apoio aqui ao Itabaiana, da terra natal dele, viu, Cabelão? Ô Carlão, tá pior que os outros, né? Nossa, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Tá Lamentável o que estamos vendo aqui. Um time sem força, um time completamente gelado, não entendendo o significado da partida, com muitos erros técnicos, sem sequer exigir do goleiro Léo Souza. Lamentável até aqui o que estamos vendo com 33 minutos de Ponte Preta e Itabaiana. Vai trabalhando mais uma vez ali a cobrança da equipe do Itabaiana, bola recuada, foi lá no goleiro, hein? Lá no goleiro para começar de novo, espaço para o campo de ataque, o lançamento foi feito, vem pelo meio do caminho o Arthur, de cabeça faz o corte, ela vai sobrando ali com o Wanderson, faz o domínio, o Leilson vai para cima dele, toca no Pacheco, devolve no Diogo Silva, já faz o passe pela esquerda, vai trabalhando, adianta a marcação Itabaiana, Ponte Preta não acha espaço para sair do sistema defensivo, Emerson, toca na bola, trabalha com o Toró, busca ali a chegada do Dudu, vem pro campo de ataque, carregando, lado esquerdo, fez o passe na frente pro Gé, domina o Gé, renta lateral do campo, aqui do lado esquerdo, encarra a marcação do Lucas Marques para cima dele, o Gé fez a finta bonita, carrega na linha de fundo, brecou, buscou, ficou sentado no gramado, o Lucas Marques e agora o Gé, tava todo mundo na área pedindo pelo amor de Deus pra ele cruzar essa bola, Pio. Ele tava parecendo o Neymar em um determinado momento, porque ele colocou o Lucas Marques de bumbum no chão, mas aí depois ele voltou a ser o Gé do Palio. Gé do quê? Do Palio. Meu Deus do céu. 34 minutos e 40 desse primeiro tempo. 0-0, placar do jogo. Vai lá, trabalha, saída de bola, mais uma vez a Macaca. Elvis vem buscar o jogo. Fala, outra coisa, né, Cabelo? O Gé, eu não sei, ele tem adquirido essa característica de sair da área, caindo muito pelo lado esquerdo. Ali é pro Toró fazer a jogada, é o cara de velocidade. O Gé que tem que estar ali para concluir. Não é ele para fazer essa jogada pelo lado esquerdo.
e há algum tempo já tem saído muito da área e acaba pecando ali, onde ele tem que estar, que é para finalizar, que é o golpe fatal, o golpe para fazer o gol. Mas será que não era trabalho do Alberto Valentim isso com o Gé? Não é, mas pô, o cara... Toca aí, Cabela. Vem Gê, vem Pacheco, falta nele, vai pintar cartãozinho lá, meu caro Rafael Pio. É o primeiro cartão para a equipe do Itabaiana. Demorou um pouquinho, mas apareceu para o camisa 11, o Cauã, amarelo para ele. Vai ter falta a Ponte Preta para fazer a cobrança, vem bola para grande área, hein? Vem bola para grande área, já passamos de 35, o toque Sebene marcou aí, já passamos de 35, é falta para Macaca. Pode levar um tremendo perigo ali pro Léo Souza. Goleirão da equipe do Itabaiana. Elvis está na cobrança. Vai todo mundo lá pra área. Torcedor se anima, hein? Começa a cantar aqui no Moisés Lucarelli para empurrar a ponte para cima da equipe sergipana. É falta, Elvis está na cobrança. É bom momento, aumenta o volume do sonsaço da CBN. Elvis na bola, levantamento, segunda trave, deixou de cabeça para fora do gol. Subiu ali, deu uma testada na bola, o Rodrigo Souza, a bola foi pra fora, Pio. Mais que todo mundo, né? Ele conseguiu subir, se apoiou, aquela coisa toda, aquele empurra dentro da área pra conquistar espaço. O Rodrigo Souza conquistou, conseguiu o cabeceio, só que aí sem direção, né, Cabela? Ela saiu à direita do goleiro Léo Souza, que só observou o tiro de meta, segue 0-0 no Majestoso. Goleirão bate o tiro de meta, ela vem aqui na lateral do campo. O Lucas Marques tenta o cabeceio, mas não conseguiu salvar não, bola foi pra fora. Arremesso manual para Macaca. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 37 minutos e bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Itabaiana. 0 também para o Itabaiana. Chaibi. Central da bola. Com esse empate, a Ponte Preta se mantém na quarta colocação com 28 pontos ganhos, não carimba ainda a vaga, a próxima fase da competição e pode ser ultrapassado pelo Londrina ainda nesta rodada. A Itabaiana é o 14º colocado, tem 19 pontos ganhos, abre 2 pontos da zona de rebaixamento. Futebol Globo CBN. Chegada da ponte lá pela direita, tem escanteio lá pela ponta direita, quem vai lá é o Elvis. Pio. Até porque o último toque depois da tentativa de cruzamento do Pacheco foi no Cauã, que depois saiu pagando geral pra zaga do Itabaiana. Lado direito agora, Elvis cobra, olha a Macaca. Elvis na bola, ameaçou, parou que o árbitro mandou esperar. Tem aquele famoso empurra na área, o árbitro manda chamar todo mundo ali, o Elvis está lá na cobrança. Agora vai autorizar o árbitro, em cobrança de escanteio para ponte, aumenta o volume, torcedor da Macaca. Elvis na bola, faz o levantamento, vem bola pelo meio, sobe de cabeça o Betão. Faz o corte de cabeça, ela vai sobrando aqui pelo lado esquerdo, aqui com o Toró. Ele devolve a bola pelo meio campo e o árbitro manda parar o jogo pro atendimento do atleta que tá caído ali, Pio. E é o gigante, né, que tá caído agora, o Gabriel Marques. Cara não cabe na mata, dividida, viu? Ali com o camisa 5, Ponte Preta no Rodrigo Souza, ele levou a pior, caiu com as costas no chão. E agora o Arthur tá bravo lá com o Marques, tá bravo com o Léo Souza, aí tá tendo que ser contido o Arthur. Falar pra você, sem motivo, viu, Cabela? É a tensão da semana, né? É a tensão da semana, qualquer coisa é motivo. Meu caro Fábio Scheibe, diga aí. Na Série A, o Fortaleza desconta no Maracanã, agora Fluminense 2, Fortaleza 1. Um fato histórico nessa partida, viu, Cabela? Conta. O goleiro Fábio, de 44 anos, entrou em campo, está defendendo a equipe do Fluminense e com isso ele se torna recordista de jogos da história do futebol mundial de todos os tempos. Ele se iguala a Peter Shilton, o lendário goleiro também inglês, que fez 1.390 partidas. Com esse jogo de hoje, o Fábio então está igualando essa marca com 1.390 partidas em toda a carreira. Que coisa, hein? Baita de um profissional do Fábio, né? Por isso que chegou nesse número e que com essa idade ainda atua, porque é um baita de um profissional. Né, em alto nível, né, Cabelo? Em alto 44 nível, anos, com um nível sensacional. Quem imaginava o Fábio encerrando a carreira pós-Cruzeiro ou atuando num segundo escalão do futebol brasileiro, muito pelo contrário, ele conquistou a Libertadores com um protagonismo, né? E hoje é um dos caras importantes do Fluminense. Gigante. Vamos chegando a 40 minutos deste primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo, tem arremesso de Itabaiana aqui pela direita. Tudo bem com o gigante ali, né, ô Pio? Tudo bem, foi só ganhar aquele tempinho, né, Cabelinho? Entendeu.
Bola pra fora, tiro de meta, tem outro caído agora aqui, me parece que quem que agora foi o João Maranhão, é ele mesmo, tá se levantando, deu migué ali, ninguém parou para atendimento dele, então ele levanta rapidinho ali, a ponte já sai jogando, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Mais de 40, hein? Já passamos de 40 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta, 0. Itabaiana, 0. Central da Bola. Pela Série B, Remo e Botafogo empatam por 1-1. Às 6h30 tem clássico lá em Goiânia. O Vila Nova recebe o Goiás lá no estádio Oba. Às 8h30, o Atlético Paranaense, de campanha ruim nessa Série B, recebe o Cuiabá lá em Curitiba. Macaca no ataque, Gé de Canela. Perde a bola, Cal vem com ela, toca na bola, vem por baixo. Emerson toca nela, sobra com Cal de novo. Bola vai com Cauã lá pelo lado esquerdo. Bola corre mais que ele, vai pra fora. Arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca. Carlão de Freitas, na equipe da Ponte, você mudaria o que pro segundo tempo? Nossa, mãe. Não dá pra mudar. Não, primeiro lugar a postura. É um time completamente pra baixo, um time sem alegria, time gelado. Resquício da semana? Pode ser, resquício da semana, resquício do momento, mas pelo amor de Deus, que coisa. O torcedor não merece isso, não. Taticamente, qualquer peça que ele mudar, acho que tirando o Elvis, né, que sempre pode tirar um coelho da cartola, acho que qualquer peça pode sair. Inclusive o Gé, que eu coloco como um dos diferentes desse time da Ponte, a bola batendo na canela. Horrível esse primeiro tempo até. Olha a Macaca, sobrou com o Elvis, fez a finta quando ele preparava a batida, a bola escapuliu. Saiu do pé dele no momento que ele ia ajeitar pra batida, Pio. É, exatamente isso. Ela escapou, ele tentou até dar um passo atrás pra se recuperar, só que a bola acabou escapando e a zaga do Itabaiana afastou. O Jeff ficou se lamentando também, porque queria o passe na frente. Bola pra fora, arremesso manual pro Itabaiana lá pela lateral esquerda. Quem chega lá é o Cauã pra arremesso. Joga a bola em direção ao campo de ataque, passa pelo Robinho, vai sobrando lá com o Wanderson. Wanderson faz o domínio, o zagueirão da equipe da Ponte fica com ela, o Emerson tá ali pela meia, recebe, já faz o domínio, vem carregando pertinho do círculo central do campo. Emerson Santos, toca na bola, devolve com o Dudu lá pela direita, vem Dudu pro campo de ataque, preparou o lançamento, inverte a jogada pro Arthur, direto pra fora. Você tem aí o scout no jogo aí de quantos passes errados? Nossa, é uma eternidade. Tá louco. Tem não? Que horror, Cabela, que horror. Lamentável, cara. Os presentes aqui não merecem este espetáculo tão triste que esse time da Ponte está proporcionando. A gente sabe de tudo que está acontecendo, esse ambiente conturbado, mas eu acho que pelo menos o respeito a quem está na arquibancada eles têm que mostrar. Algo que não está acontecendo, muitos erros, um time completamente alheio ao que está acontecendo, terrível, um dos piores. Olha que a Ponte apresentou jogo ruim aqui esse ano, mas este primeiro tempo vai entrar para a história pela ruindade, pela mediocridade que está sendo apresentado aqui. O árbitro vai lá, chama atenção, o Gabriel Marques está lá, enrola um pouquinho daqui, ganhou mais um tempinho ali sagrado, vai pra bola, Gabriel Marques, lançamento feito lá na ponta canhota, lançamento lá do outro lado, quem acompanha é o Pacheco, a bola vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Ponte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Opa, aqui não sai, mas aí saiu, Fábio Scheibe. E a coisa tá ficando boa pra Inter de Limeira lá na Série D, viu? No primeiro jogo das oitavas de final, jogando fora de casa, a Inter abre o placar contra o Rio Branco lá no Espírito Santo. Agora, Inter de Limeira 1, Rio Branco 0, 44 minutos da primeira etapa. Esse Rio Branco do Espírito Santo é aquele que fechou o tempo semana passada lá na Série D? Exatamente. É ele? Quebrou o pau contra o Luverdense, né? É, isso, exatamente. Então, tomara que a Inter tenha a cabeça no lugar lá, viu? Tem que ter o bicho a cabeça pegou lá, 4 minutos de pancadaria, viu, Cabelo? E que pancadaria, parecia MMA, pelo amor de Deus. 44,5 desse primeiro tempo, tá 0-0, o placar do jogo aqui do Moisés Lucarelli. Tem falta ali para cobrança o Betão, capitão da equipe do Itabaiana, ele busca alguém pro passe, ninguém se apresenta ali, ele faz o lançamento. Ele busca ali pelo meio a chegada do João Maranhão, toca na bola pro Robinho, forte demais, bola para fora, tiro de meta. Mais um, que favorece a equipe da Macaca, que não teve problema nenhum na chegada ali do Itabaiana, viu, Pio? Não, problema nenhum. Aliás, o que o Itabaiana quer é que termine o primeiro tempo, né?
Tanto que o Betão agora poderia ter dado aquela segurada, rifou a bola pra frente. E o Marcelo Fernandes, ele vai aqui à loucura na lateral do campo, tá muito bravo o técnico pontepretano. 45, vai subir a placa de acréscimos ali, vai subir a placa de acréscimo, daqui a pouquinho o Pio fala pra nós. Toca 5? Opa! Ô, louco! Mais 5. Nossa senhora aí. Precisava. É 50, olha a ponte ali com o Elvis de frente pro gol, lançamento é pro Gé, lá na ponta direita, preparou, fintou, brecou, jogou bola na grande área, sobrou pelo meio, batida! Chiriguito! A 45 minutos desse primeiro tempo, um tempo inteiro, torcedor sofrendo, torcedor roendo unha, torcedor tenso, torcedor desesperado, mas ele foi lá, Toró, bota pro fundo do gol, depois de um passe lindo do Elvis pro Gé. O Gé finalizou, a bola sobrou pro Toró, no meio da pequena área, ele enfiou o pé na cara da bola, estufou a rede. 45 minutos deste primeiro tempo, a Ponte faz o primeiro, a Ponte tira a nhaca, a Ponte deu o Ziriguidum pra ele. Ponte pra Ponte, Toró. Itabaiana, né? Nada pro Itabaiana, Pio. Ai, aí aparece o diferente, né? Porque o Elvis deu um passe por trás da zaga para deixar o Gé na cara do gol. Ela escapuliu um pouquinho no pé direito. E aí o Gé foi bem também, foi inteligente, porque ele faz o corte na zaga, traz pro pé esquerdo e bateu. A bola ainda explodiu no Lucas Marques e aí sobrou pra chegada do Toró embaixo do gol, encher a bola e jogar pro fundo das redes. A Macaca abre o marcador aqui no Majestoso. Toró é o nome dele. 1-0, a Ponte tá na frente. Ponte tá na frente, tem escanteio pro Itabaiana. Não tem momento bom, mas é um momento do ufa, Carlão. Meu Deus do céu, e não estava fazendo por merecer não, mas como a gente vinha falando, o Elvis é capaz de tirar um coelho da cartola, num passe, numa bola parada, e foi o que ele conseguiu. Encontrou o Gé na área, o Gé também teve a perspicácia, a qualidade, né, de fingir que ia cruzar, tal, deu o chute, e o Toró ali com a presença de área fez o gol. Vamos ver como que vai ser agora, né? Escanteio, primeiro do jogo para a equipe de Itabaiana, lá pela esquerda vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio da área, bom momento para a equipe de Itabaiana, cruzamento feito, sobe a zaga da Ponte, briga pela bola, teve desvio? Não teve desvio, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Pio. Ah, direto, né? O Betão, cruzamento do Leilson, tava todo mundo lá dentro da área, mas o cabeceio muito embaixo da bola, ela subiu e saiu, só tiro de meta. E você sabe o que eu vi no lance aqui agora? O tal do Bruno Lopes, o Bruno Lopes tem quanto? 1,70 m, 1,75 m do máximo. Ele marcando o Ele grandão, marcando né? o Gabriel Marques, o gigante ali. Ô, vamos acordar, meu povo, pelo amor de Deus. Ô, Pio, acorda o povo aí. Ah, não dá, né? Precisaria de 2 do 77 da Ponte. Que é isso, gente? Carlão, fala aí, Carlão, esse gol, alívio pro segundo tempo, dá pra jogar mais tranquilo? É, dá pra jogar mais tranquilo, mas a Ponte vai ter que melhorar demais, porque mesmo com a limitação do time do Itabaiana, em permanecendo esse 1-0, é muito pouco, né? A Ponte continua correndo riscos, apesar de ter ficado mais com a bola, mas tecnicamente terrível, né? Vamos ver, com essa vantagem, a permanecer, é claro, a Ponte tem um pouco mais de tranquilidade, mais qualidade pra etapa final. Vem Itabaiana pro campo de ataque, chega Arthur pra fazer o corte ali na frente do Lucas Marques, ela sobra com o Copete, vem rasgando o Dudu, último toque do Copete, Dudu, o Toró na verdade, dá um bico na bola, bate no Copete, vai pra fora, arremessa pra Macaca. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli, já passamos de 40, não, vamos chegar a 49, estamos chegando a 49 desse primeiro tempo. Tá aí o toque CBN marcando 49. Último giro do ponteiro deste primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli, tá dando Macaca 1-0 pra cima do Itabaiana. Trabalha a bola, a Ponte Preta, campo defensivo, ali com o Wanderson. Vai fazer o lançamento, despacha pro campo de ataque, ele busca o Gé, lá na ponta direita, o Gé domina no peito, coloca no gramado, mas dá a falta ali porque ele chegou empurrando, deslocou ali o Betão, né, o Pio? Ele veio com muita força, né? Até foi aquele jogo de corpo entre o Gé e o Betão, mas ele veio como um caminhão desenfreado, né, Cabelo? Não dá, né? Aí não dá. Finalzinho de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. 1-0, a Macaca tá ganhando.
Golzinho que pode dar classificação para a Ponte a próxima fase. Trabalha a equipe do Itabaiana, lançamento é feito no campo de ataque, chega o Arthur de cabeça, escora, bota a bola para fora, arremesso é manual para o Itabaiana, finzinho de primeiro tempo, hein? Tem arremesso manual aqui pela direita, vai, chegamos a 49,50, arremesso manual cobrado, Gabriel Max, vai programado o árbitro da falta. Marca a falta em cima do Gabriel Max aqui pela direita, é falta que favorece a equipe sergipana. Já vai se ajeitando ali o Leilson para fazer a cobrança. Pega a bola, bota no gramado, manda todo mundo lá pra área. É o último lance desse primeiro tempo, hein? É o último lance do primeiro tempo. Tá todo mundo na área lá, Pio. Avisa o povo lá pra um grandalhão marcar o tal do Gabriel lá, viu? Ah, e o homem das bolas paradas, o Leilson tá pronto. Que não coloquem o Breno Lopes pra cima do Marques, hein? É, agora tá em cima dele, tá o Dudu. Vem cruzar. Mas também o cruzamento assim pode. Não precisa de ninguém ali. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. Pra Macaca. Itabaiana. Nada pra equipe do Itabaiana. Muito bem, torcedor tá aliviado, mas o torcedor Ponte Preta pode estar aliviado com 1-0. Mas não tá feliz com o que tá vendo, não. Rafael Pio, jogadores vão deixando o gramado, Pio. E como são as coisas, né? O torcedor tinha tudo pra vaiar no término desse primeiro tempo, mas o gol do Toró salvou a primeira etapa da Ponte. E aí o torcedor aplaudiu no apito do árbitro. Os jogadores muito lentamente vão saindo e eles praticamente todos juntos, né? Se reuniram ali no centro do gramado. Agora estão indo já pro vestiário, puxados pelo Elvis, que vai ser o primeiro a descer pro vestiário nesse intervalo festivo e vitorioso da Ponte, 1-0 com gol de Toró, Cabelinha. Muito bem, muito bem. São o intervalo de jogo aqui da CBN Campinas. As duas equipes já estão se dirigindo todas para os vestiários. Agora, meu caro Fábio Chabe, o torcedor da Macaca, tá mandando mensagem para nós aí. Tá muito bravo com o time da Ponte, ô Fábio? Estava bravo até a hora do gol, sabe que o gol muda tudo, né, Cabelão? O pessoal tava bravo, a Ponte não tava desempenhando bem, mas o torcedor mandando mensagem pra gente, tem muita gente participando também, muita gente lá de Itabaiana também, curtindo a nossa transmissão. Vou mandar um abraço aqui no YouTube pra Vânia Santos, o Raimundo Rosendo, ele torcedor do Itabaiana aqui também, tá curtindo a transmissão, o José Santos também curtindo a transmissão lá do Sergipe, o Carlos Silva já tá no aquecimento aqui pro jogo do Guarani, o Guarani joga 7h30 contra o ABC, você confere aqui na CBN também, e pelo nosso WhatsApp tem muita gente participando. Um abraço aqui pro Batata de Rio Preto, sempre com a gente. Quem também tá conosco é mandar um abraço aqui, o Luiz Benedito Longo tá participando também. O 15 venceu o Jundiaí, agora decide todos os mata-matas em casa. Tá falando sobre a Copa Paulista, né? Copa Paulista que teve o Guarani hoje eliminado da Copa Paulista. O 15 Piracicaba foi o líder do grupo 3. O 15 tá classificado, portanto, e assim continua na Copa Paulista. No grupo do 15 também o Paulista, o próprio Primavera e o São Bento classificados. O Guarani ficando de fora neste sabadão, viu, Cabelão? Muito bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer aquela parada, aquele intervalinho, daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar de como foi o primeiro tempo e o Carlão vai comentar do que espera da Ponte Preta na segunda etapa, de por enquanto, vencedora em campo, hein? 1-0, a Macaca tá ganhando pra cima do Itabaiana Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta. Itabaiana. Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas entende você como ninguém.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Itabaiana, Central da Bola. Muito bem, já estamos de volta aqui no Central da Bola, aqui intervalo de jogo no Moisés Lucarelli, 1-0 para Macaca, gol do Toró aos 45 minutos do primeiro tempo, botou Macaca na frente, tá ganhando a Ponte para cima do Itabaiana, resultado importantíssimo porque coloca a Ponte Preta já na próxima, classificada a próxima fase da competição. E um detalhe, né? Tem tempo do Marcelo Fernando trabalhar, a gente vai falar daqui a pouquinho com o Carlão sobre isso. Antes de eu falar com o Carlão, quero falar exatamente com o Fábio Jaime. Primeiro a sua informação, Jaime. Não, informação não, é a rodada de ouvintes aqui, depois que você chamou a galera tá participando aqui, tem muita gente conosco, mandando mensagem, mas isso daí que você falou também, a gente carimba, né? Ratifica exatamente isso, que a Ponte Preta com essa vitória garante vaga à próxima fase da competição. Ela tá subindo ao segundo lugar, ainda o Náutico e o próprio São Bernardo jogam na rodada, mas a Ponte carimbando então a vaga à próxima fase da competição. No nosso WhatsApp aqui no 19991869070, o Paulo Kikuchi sempre participando, falou que o jogo tava um horror até antes do gol da Ponte Preta. Quem também manda mensagem pra gente é vamos ver aqui, o Luciano Giugliotti. Tá mandando mensagem aqui que não gostou da camisa da Ponte não, viu? Achou a camisa da Ponte meio estranha. Ele é tipo o Carlão, assim, que não aprova terceiros uniformes. O Ivanei, o Ney do Jardim Nova Europa. Carlão, levando em consideração pouco tempo do técnico da Ponte, teve para conhecer o elenco, essa morosidade do time em campo, na minha percepção, os jogadores deveriam estar com mais ânimo, segundo o Ivanei aqui também cobrando uma reação da Ponte. Já o Antônio Wilson brinca aqui, Toró é seleção, viu, Cabela? É um gol importante, né? Um gol importantíssimo pra Ponte, esse gol do Toró, aos 45 minutos do primeiro tempo. Mas, ô Fábio Chaves, vamos começar pela Série C. Fala pra mim os resultados da rodada e os jogos que acontecerão ainda pela Série C do Campeonato Brasileiro nessa 17ª rodada, Fábio. Somente um jogo no mesmo horário da Ponte Preta, em paralelo à Ponte Preta, o Maringá vai empatando com o Retrô por 0-0. Às 7h30 tem ABC e Guarani, você confere aqui conosco. Júlio Nascimento dá o recado pra você, ABC e Guarani, mesmo horário de CSA e Ituano. Esses dois jogos então complementam esse sábado de Série C. Já amanhã tem Brusque e Londrina. Brusque também buscando classificação, Londrina já está no G8, São Bernardo e Figueirense, Náutico e Anápolis, Confiança e Floresta. Já na segunda-feira, o Tombense, lanterninha da competição, enfrenta o líder. O Tombense pega o Caxias lá em Tombos às 7h30 da noite, e fechando também o futebol de Série C, a 17ª rodada, Ipiranga e Botafogo jogam lá no sul do país às 7h30 da noite na segunda-feira, viu, Cabelão? Legal, então vamos na classificação agora, vamos falar da Ponte. A Ponte com esses 3 pontos que tá somando aqui, tá saltando na classificação. Como que tá a Ponte nesse momento, Fabio? A Ponte Preta tá carimbando vaga à próxima fase da competição, tá chegando a 30 pontos ganhos na segunda colocação, tem 9 vitórias, que faz que o nono colocado,
que está buscando classificação, não alcance a Ponte Preta justamente pelo fator do desempate, pelo número de vitórias. A Ponte está chegando a 9 vitórias, é a vice-líder. O Caxias é o líder, tem 36 pontos ganhos. O Náutico é o terceiro, tem 29, assim como São Bernardo na quarta colocação. Muito bem, antes da gente falar da Série B, quero ouvir do Carlão. O ouvinte falou que a Ponte tá muito morosa em campo. É só morosidade mesmo, Carlão? Se fosse só morosidade, estava bom, né? Tecnicamente muito mal. O time não criou uma chance, teve uma chance mais clara com o Gé em uma jogada individual aqui pelo lado esquerdo. Fora isso, não teve nada, além do gol, é claro. Então, não só morosidade. Além da morosidade, a condição técnica, né? O time não apresentou nada nesse primeiro tempo. Muito bem, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, toda a rodada desse final de semana, meu caro Fábio Scheibe. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, tá acabando agora, 49 minutos da segunda etapa. O Remo vai empatando com o Botafogo em 1-1. O Remo estava ganhando, estava subindo na quarta colocação, mas neste momento o Remo fica fora do G4. Às 6h30 tem o clássico, né? Tem o clássico goiano entre Vila Nova e Goiás. O Vila Nova jogando em casa no estádio Oba, encarando o Goiás. E às 8h30, o Atlético Paranaense, que não faz boa campanha na Série B, o Atlético Paranaense é apenas o 13º colocado, encara o Cuiabá. Amanhã tem Chapecoense, a Chapecoense é a quarta colocada, recebe o Paysandu. Paysandu também tá mal na competição, tá na parte de baixo da tabela. Amanhã também tem Atlético Goianiense e Ferroviária. Já na segunda-feira, o Volta Redonda recebe o CRB, Atlético e Criciúma. E fechando a rodada, essa é a 22ª rodada, fechando a 22ª rodada da Série B, o Operário encarando o Avaí. Muito bem, são 18 horas e 1 minutinho, daqui a pouquinho todo o segundo tempo para você acompanhar aqui no Futebol da CBN Campinas. Aliás, vai interagindo com a gente aí, tá? Pode mandar seu recado via o nosso chat no YouTube, você que tá pelo YouTube, tá acompanhando pelo YouTube, tá aqui ó, estamos na cabine, eu e o Carlão, você tá vendo ali o pessoal aí também, então você pode mandar seu recado aqui no chat no YouTube, tá bom? Ou então no nosso WhatsApp, o 991869070, manda recado aí, tá gostando da ponte, não tá gostando da ponte, o que tá faltando da ponte, o que tá sobrando da ponte, conta aí pra nós. Fábio Scheibe, Série A do Campeonato Brasileiro, os jogos deste sábado, Fábio. Já encerrados, viu, Cabela? O Ceará fez 1-0 pra cima do Bragantino. Bragantino em queda livre na Série A, sexta derrota consecutiva nesta Série A de Brasileirão. Bragantino perdendo pro Ceará por 1-0. Já o Fluminense fez 2-1 pra cima do Fortaleza, lá no estádio do Maracanã. Daqui a pouquinho, às 6h30, lá no Recife, tem Sport enfrentando o São Paulo, mesmo horário de Vitória e Juventude, que duelam em Salvador. Às 9 da noite, fechando esse sabadão de futebol da Série A, tem Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. A gente acaba tendo simpatia por clubes, né? Eu tenho muita simpatia por alguns clubes que não vão muito bem, viu, Carlão? Eu tenho uma simpatia, eu gosto do esporte. Pelo amor de Deus, a situação do esporte. Mal, né? O Fortaleza nos últimos tempos sem falar do fez Corinthians, boas campanhas. E sem falar do Corinthians, o Corinthians cumpre um 2025 tá difícil, complicado, não? né? Tá complicado o negócio, né? Complicado. Algumas escolhas, né? Infelizmente, né, Cabela, algumas situações você não escolhe, você é escolhido, né? Pois é. O Corinthians, aliás, o Corinthians vai mudar, né? Vai tirar o gavião do mascote, vai colocar o urubu, porque tá feio o negócio lá. Tem algumas pessoas e não é do que falam Flamengo esse urubu, tá? O cara pra torcer pro Corinthians, pra torcer pra Ponte Preta, ele tem uma missão na terra. Pois é, né, Carlão? Ele tem uma missão na terra. Não é só torcer, é uma missão. Porque não é simplesmente. Tem clube que não é simplesmente torcer. Pois é. Não é tem um ditado que fala assim. Ser feliz e torcer pra Ponte Preta e ser feliz e torcer pro Corinthians não tem jeito. Ou você é feliz ou você torce pra Ponte. Pois é. Ou você é feliz ou você torce pro Corinthians, Cabela. Você, torcedor da Ponte Preta, tá acompanhando esse momento aqui. O Carlão tem razão. Manda pra nós aqui, ó. Eu acho que pela conversa que eu tive com os populares da chegada, eu tô coberto de razão. Manda pra nós aí, ou então aqui no chat do YouTube, você manda seu recado, ou no 991869070, nosso WhatsApp. Manda mensagem aí, fala pra nós. É verdade, o Carlão falou, ser feliz e torcer pra Ponte Preta, tudo junto e misturado não dá certo não, né? Mas muito bem, meu caro Rafael Pio, banco de reservas da Ponte Preta, quem tá à disposição do Marcelo Fernandes? Vamos lá, Matheus Kaiser, Simon, Sérgio Rafael, Diego Tavares, Johnny Lucas, Caio Vitoriano, João Gabriel, Nicolas, Gustavo Teles, Léo Kovic, ou Kovic, como você preferir, Serginho e Kevin, o banco da Macaca. Você viu alguma movimentação?
Não vi nenhuma movimentação. O Itabaiana voltando, eu vi só o camisa, o Vini Locatelli, ele tava sem o colete, mas não sei se vai entrar ou se só tava sem o colete mesmo. Agora, Carlão, você viu aí que tudo que tá ali à disposição do Marcelo Fernandes, as duas equipes já estão voltando, você mudaria alguém para esse segundo tempo? Não, nesse momento não, mesmo com a atuação abaixo da Ponte, mas eu mudaria, a minha preocupação realmente foi a postura. A postura da equipe não foi uma postura condizente com o que é a Ponte Preta, com o que é a camisa, a gente entende o momento, né? Mas a partir do instante que você entra em campo com essa camisa, eu acho que você tem um comprometimento, você tem um compromisso, principalmente com esse povo que está na arquibancada. Então eu mudaria a postura, daria uma bela bronca, né, chamaria essa rapaziada na xixa, né, como a gente fala lá no Parque da Figueira, para ver se a Ponte Preta ela toma jeito nessa segunda etapa. E o Marcelo Fernandes volta ali no gramado, vai conversa ali com o Rodrigo Souza, que é uma das novidades em campo hoje da equipe da Ponte. Praticamente a estreia, né? E vai ali no escutador de piada dele com xixa com ele ali. Até porque o Rodrigo Souza é uma liderança dentro do grupo, mesmo não sendo um titular, um cara efetivo, né, nesta temporada, mas é um jogador que tem muita experiência, muita bagagem, e eu creio que muita coisa foi conversado no vestiário, inclusive com participação do Rodrigo Souza, do Elvis, né, que são aí os pilares desse time que está em campo. Bola tá no centro do gramado, vai começar o segundo tempo aqui no futebol da CBN Campinas. As duas equipes já no gramado, todas distribuídas, nenhuma substituição, né, Pio? Nada, né? Nada. Nem na Ponte, nem no Itabaiana. Apita o árbitro! Bola tá rolando, segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta, Itabaiana. Bola tá rolando aqui com a Itabaiana, campo defensivo, quem chega rasga o Betão, bota no campo de ataque, o lançamento foi feito sobre a zaga da Ponte, para fazer o corte, já tem o primeiro lance parado, impedimento marcado no ataque do Itabaiana com 20 segundos, já o primeiro impedimento marcado, posse de bola para a equipe da Macaca. 1-0, placar do primeiro tempo. Você que está chegando agora aqui no Sonzão da CBN Campinas, seja pela FM 99,1, seja pelo YouTube, você que está pelo YouTube, tá 1-0 para Ponte. E atenção, hein? O gol saiu aos 45 minutos do primeiro tempo com o Toró, que marcou o gol da Ponte no finzinho do primeiro tempo. Sai trabalhando a Macaca com o Wanderson pela direita, dá um tapa na bola, fez o passe ali meio que telegrafado, chegou o Robinho para fazer o corte, joga a bola para fora, arremesso Emanuel que favorece a equipe da Macaca. Lado esquerdo, quem vai chegando ali para fazer a cobrança, lado direito da Ponte é o Pacheco, faz a cobrança, joga com o Wanderson. Começa a sair jogando a equipe da Ponte mais uma vez no sistema defensivo com o Wanderson. Ele breca, olha, a marcação tá longe, ele busca alguém pro passe, faz a ligação. É pro Gé, no campo de ataque, tem marcação em cima dele, do Betão, sobrou com o Elvis, devolveu ali pela meia. Bruno Lopes tocou no Gé, colocou no gramado, tentou a finta. Se atirou do gramado, achou que estava numa piscina pelo salto que ele deu ali e quase que deu um salto mortal, inclusive. Trabalha na recomposição, a equipe do Itabaiana vem para o campo de ataque. Lucas Marques joga a bola ali pelo meio, foi na dividida, sobra de bola com a Ponte. Tem jogador caído lá também, lá do outro lado, caiu um para cá, caiu um para lá. O João Maranhão já se levanta, também deu Miguel bravo lá o Maranhão, hein? Já levanta rapidinho, sai correndo a Ponte, vem pro ataque, bola recuada para começar com o Arthur, tudo de novo na Ponte ali pelo meio, vem com o Rodrigo Souza, volta no Arthur, toca mais atrás com o Emerson rola com o Wanderson, tudo isso no sistema defensivo, pela direita quem chega é Pacheco, pro domínio, rola a bola pela intermediária, vai ali Rodrigo Souza, domina, à frente do Cal, bota a bola lá atrás, que passe esquisito ali do Rodrigo Souza pro Emerson, hein? Corre lá o Emerson, rente a lateral do campo, para não ter dificuldade, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Pois não, Pio? Durante o intervalo, aquela conversa com um, conversa com outro, né? Mas assim... Descobriram o nome do Gago. Exatamente. Acertei! Vou jogar na Mega Sena. Olha a Macaca no campo de ataque, o lançamento foi feito! Chega a zaga, fala, Pio. Não é isso não. Bom, informações, aquela fumaça, né? Não conta de que quarta-feira é o prazo que a Ponte deu para os jogadores para acertar toda a situação. E aí acertar a questão de transfer ban, questão de categorias de base, do time profissional e tudo mais. Quarta-feira é o prazo dado pela diretoria da Macaca. Tudo? Tudo. Mas não todos os salários? Não todos os salários. Um salário e o transfer ban. Exatamente, transfer ban também. Interessante, olha, já vou falar com o Carlão já, vem bola pro campo de ataque, lançamento feito, vem por baixo o corte, feito ali pelo Emerson, bota a bola pra fora, arremesso Emanuel pro Itabaiano lá pela direita, daqui a pouquinho o Carlão fala, o Gilson Kleina botou todo mundo ali pra aquecer.
Aí o arremesso manual lá do Lucas Marques. O Leilson tá pertinho dele ali. Lucas Marques toma distância, vai jogar lá na área. 3 minutos e 20. Faz o arremesso, joga pertinho do bico da pequena área. Desvio de cabeça, pega Diogo Silva. Carlão de Freitas seria um passo importante pra Ponte. Talvez o grande reforço da Ponte nesta reta final de Série C. É necessário este aporte financeiro. Não pode ficar neste estado de coisa, porque até pra cobrar a gente sempre tem, né, que tentar entender o lado do jogador, porque é inadmissível. Em agosto a Ponte passar por esse problema em meio a uma fase decisiva de Série C. Que seja cumprida aí esta promessa. 3 minutos e 50. Ih, rapaz, sentiu o Dudu, hein? A Ponte responde, vem pro campo de ataque com o Gé. Lá pelo lado esquerdo, foi na dividida, foi programado. E o árbitro tá dando nada, Pio, é isso? Ele tá dando a falta, dando a falta e mostrando o cartão amarelo, inclusive pro Gabriel Marques, que de novo, né, veio como um caminhão desgovernado pra cima do Gé. O Dudu, aos poucos, vai se levantando, tava sentindo as costas, mas parece que tá tudo bem com ele. É o segundo cartão amarelo para a equipe do Itabaiana. O primeiro foi pro Betão, é isso? Exatamente. Muito bem, muito bem. 4:20, tem falta para Macaca. Não, foi pro Cauã, perdão. Ok. Foi pro Cauã. Então vamos acertar aqui pro Cauã e não para o Betão. Muito bem. 4 minutos e meio. Tem falta para Macaca lá pela esquerda, vem bola para grande área. O Elvis já tá lá para fazer a cobrança, vem todo mundo ali pelo meio. Tem jogador catimbando lá, Pio. Quem que é? Tem um monte de gente ali, ó. O Leilson tá por ali. O Lucas Marques também tá por ali e ninguém tá deixando o Elvis cobrar. Ali, catimbando ali o Lucas Marques e o Leilson. Tá preocupado o Léo Souza. Todo mundo em cima da linha da pequena área. O Elvis está na cobrança. Lá pela esquerda, de perto à direita. Bom momento para a equipe da Macaca, comecinho de segundo tempo. Tá tudo pronto. Boa bola para Ponte. Quem sabe, torcedor da Macaca? Quem sabe agora? Elvis na cobrança. Ali pelo meio, o árbitro chama a atenção de todo mundo ali, manda esperar, porque o Emerson tá se enroscando ali com o Cauã. O Emerson, você já tem amarelo, Emerson, fica esperto aí. É falta pra Macaca, é lá pela esquerda, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá pelo meio. É bom momento pra Ponte, o árbitro vai lá, chama a atenção. Gosta, hein? Gosta, hein? Que coisa, hein? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Vem bola pra área, tá todo mundo lá, agora sim. Agora vai autorizar a cobrança, empurra, continua. O Elvis na cobrança, bateu fechadinho. Gabriel Marques, que não precisou subir muito para fazer o cabeceio, jogou para fora, Pio. Não, só deu um pulinho para conseguir cabecear essa bola para a linha de fundo. É pelo lado esquerdo ainda. O Elvis já estava por ali e é ele quem vai para a cobrança. Quinto escanteio no jogo, quarto para a equipe da Macaca. 6 minutos e o Elvis vai lá sem muita pressa. É a vez da Ponte não ter muita pressa agora, né? 1-0, a Ponte tá ganhando. 3 pontinhos ali para classificação. Vai fazendo o dever de casa e vai lá o árbitro de novo. É chato, hein? Mas fala. Chama o Tite para conversar com ele. Parece o Léo Dias, de tanto que fala. Pelo amor de Deus, hein? Vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá pelo meio. Elvis na cobrança, pintou levantamento, chutou mais grama do que qualquer outra coisa lá o Elvis. A bola sobrou com o Toró, bateu de fora pra fora do gol. Passa a esquerda do Léo Souza, se perde em linha de fundo, Pio. A bola sobrou pra ele arriscou, né? Pegou de perna direita depois da batida ruim de escanteio do Elvis, só que pra sorte do Itabaiana, foi sem direção, direto pra linha de fundo. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 7 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo, placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1, Toró. Itabaiana. 0 pro Itabaiana, Chaibi. Central da Bola. Pela Série D, oitavas de final, jogos de ida, Ceilândia 1/1, Manauara 0, Asa 1, Maranhão 2, Central 1. Em andamento, a Inter de Limeira vai bater no Rio Branco, lá no Espírito Santo, por 1-0, isso pela Série D do Brasileirão. Futebol Globo CBN. Ponte chegava no campo de ataque, foi bater a carteira do Zé ali, a sobra de bola com o Leilson, bateu de longe, pega o goleiro Carlão de Freitas, 7 minutos e meio, segundo tempo de jogo, segundo tempo, mais ou menos com a cara do primeiro, né? Com a cara do primeiro, a Ponte com um pouco mais de iniciativa, com um pouco mais de volume, sem o brilhantismo, né, que até agora não apareceu, mas é pelo menos mais atenta, né, mais ligada no jogo, que permaneça assim, claro, em evolução, apresentando aí a qualidade técnica. Toca a bola mais uma vez a equipe do Itabaiana ali pelo meio com o Copete. Volta a bola ali no sistema defensivo com o Fredson, breca, gira, volta pelo lado esquerdo com o Betão, ajeita na bola, perna canhota, bota na frente.
Robinho vem buscar o jogo, joga no Copete, faz a abertura, lado esquerdo, mais uma vez trabalha Cauã no campo de ataque, vai buscando espaço, vai chegando a equipe do Itabaiana, 1-0 a Ponte, tá ganhando. Bola rolada pelo círculo central do gramado, Fredson se apresenta o zagueirão no campo de ataque, dá um tapa na bola, faz a abertura lá pela direita com o Lucas Marques, na perna direita encara a marcação do Arthur, zingou pra lá, pra cá, sassaricou, carregou na linha de fundo, o Arthur chegou na cobertura, ele faz o cruzamento, vem por baixo a zaga pra fazer o quarto e tiro perigo, ela sobra com o Itabaiana, que aluga ali meio campo, vem pra cima, trabalhando mais uma vez. O toque foi feito mais atrás com o Fredson. Ajeita a bola na perna direita, tocou no cal, tenta a finta por baixo, a marcação é forte. Ih, rapaz, no carrinho, os dois chegaram ali, levou a melhor a equipe do Itabaiana, pintou o cruzamento pro rasteiro. Emerson para fazer o corte providencial ali, porque o Itabaiana tá apertando, Pio. Essa aí, por exemplo, Cabela, foi na vontade, né? Se não tem tanta técnica, o Cal, por exemplo, no carrinho conseguiu ganhar essa bola e o Itabaiana segue no ataque. É lá pela direita mais uma vez o Lucas Marques, como ela faz a finta, rola do lado, Copete, se apresenta, perna direita, tenta o cruzamento, vem por baixo, Bruno Lopes rasga. Dá um bico da bola, joga lá pro campo de ataque, não tem ninguém por ali, vai chegando o Fredson, recua pro Léo Souza, que fica com ele, tem pressa, já sai jogando pela esquerda com Betão, trabalha a saída de bola Itabaiana, 9 minutos e 20 deste segundo tempo. 1-0, a Ponte ganha, trabalha Itabaiana, vem pro ataque, chega por baixo para fazer o quarto, Rodrigo Souza, ela vai sobrando com o Emerson, recua no Diogo Silva, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, despacha, se livra da bola, joga lá na frente. Mais uma vez não tem ninguém por ali, a Ponte tá toda encolhida, a bola sobra com o Itabaiana, sai jogando com o Betão. Rola mais atrás, trabalha com o Fredson faz o domínio, busca alguém pro passe, o passe é feito, é lá pela direita, toca na bola, fica com ela mais uma vez o Lucas Marques, na frente pro Leilson, o lançamento foi feito, o Arthur chega junto, tenta a finta, mas a bola vai para fora, só tiro de meta que favorece para a equipe da Macaca. Carlão, esse prazo da quarta-feira, pode ser que o time da Ponte entre em campo, busca a vitória da maneira que der, busca a vitória daquela relação, fizemos a nossa parte, agora você faz a sua. Sim, esse jogo, a vitória nesse jogo, ela é fundamental, ela traz várias situações positivas, principalmente a de classificação, que dá uma tranquilidade para o Marcelo tocar o trabalho dele, implementar as ideias dele de jogo, dá esse fôlego também para a diretoria cumprir essa promessa, acalma também o torcedor, acalma o jogador, né? Com um dinheirinho no bolso tudo fica melhor, ou seja, é uma vitória, uma possível vitória, né? Claro que se ela acontecer, mas é uma vitória que ela tem um peso enorme, não só dentro da classificação, mas para a vida da Ponte Preta na próxima semana, porque a situação da Ponte é tão complicada que cada semana é um desafio, e você iniciar a próxima semana já classificado e após uma vitória é sempre mais tranquilo. Trabalha a Macaca no campo de ataque com o Pacheco, toca no Elvis, lindo lance do Elvis, a bola escapuliu, foi um pouquinho mais forte, aqui ali o Cal chegou, falou, vou te ajudar, Elvis, jogou pra fora em escanteio pra Macaca, Pio. Porque o Copete ia chegar nessa bola, né? Depois que o Elvis deu ali o chapelinho, mas aí o Cal acabou se confundindo todo, tocou na bola, jogou pra linha de fundo, escanteio ao lado direito, o próprio Elvis cobra. Quinto escanteio pra Ponte no jogo, vem Elvis na cobrança aqui pela direita, vai todo mundo lá pra área, bom momento pra Macaca, tá autorizando o árbitro, Elvis na bola, perto da direita, faz o levantamento ali pelo meio, de cabeça, toca na bola, vai pra fora. Foi o Wanderson, que subiu de cabeça ali pelo meio, ele subiu meio desajeitado pra fazer o cabeceio, Pio. Ele não conseguiu subir como queria, né? Tava pressionado e aí ele colocou a cabeça na bola, do jeito que deu, só que aí, sem direção, ela foi direto à linha de fundo. Responde Itabaiana no contragolpe, vem pro campo de ataque, sai Diogo Silva da área. Não tapa na bola, joga pra fora do campo, arremesso, Emanuel vai lá pela direita. O próprio Leilson vai chegando na bola pra fazer o arremesso, chega Lucas Marques, o Leilson faz o arremesso atrás com o Copete domina a bola, rola a bola com o Lucas Marques, busca o espaço, vem Itabaiana, vai tentando apertar a equipe sergipana pra cima da Macaca, abertura lado esquerdo, Cauã recebeu, dominou, botou ali pelo meio, Robinho devolve no contrapé do Cal, começa de novo Itabaiana no círculo central do campo, por ali com o Fredson, rola a bola lá pela direita com o Gabriel, vem pela intermediária, Leilson recebeu, girou bonito, soltou o pé na bola pra fora. Só acompanha o Diogo Silva, a bola vai pra fora, tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 12 minutos e 40 deste segundo tempo. Bola tá rodando aqui no Moisés Lucarelli pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. 1 pra Macaca. Itabaiana. Nada pro Itabaiana, Fábio Scheibe.
Central da Bola. Daqui a pouquinho, às 6h30, lá na Ilha do Retiro, tem Esporte São Paulo. O técnico Hernan Crespo, do Tricolor Paulista, escala um time totalmente reserva, pensando no duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América contra o Atlético Nacional na próxima terça-feira. Futebol Globo CBN. Perde cruzamento à ponte, sobra com o Elvis, vem pro ataque, Pacheco recebe pela direita, faz o domínio, coloca no gramado, busca mais atrás, passe errado, protegeu ali o Rodrigo Souza, coloca a bola com o Wanderson que recua. O torcedor fica pé da vida com isso. A bola estava aqui na área, recuando, recua lá com o Diogo Silva para começar tudo de novo. O goleiro da Macaca joga no ataque, dá de graça ali pro Gabriel, de cabeça fez o passe, responde a ponte na roubada e bola fica com ela, briga o Elvis, a bola esticada, sobrou ali pelo meio, Fredson fez a fita maluca ali para cima do Elvis, bola tocada mais na frente, o Dudu acabou deixando a perna ali do jogador da equipe do Itabaiana, que é o Copete, o Dudu já tem amarelo, Rafael Pio. Desnecessário mais uma vez, né? Não precisa nem dizer, porque essa bola já estava com o Gabriel no ataque ou do lado direito do Itabaiana no campo de defesa. Bola foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. 14 minutos, vai mexer Itabaiana. Vem alguém correndo que nem maluco ali, chamado pelo Gilson Kleina. Daqui a pouquinho mexe o Kleina na equipe sergipana. 14, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fala, Carlão. O que tá acontecendo? Engraçado, né, Cabelo? A Ponte não teve uma jogada de profundidade, né? Nenhuma jogada. O Arthur não fez uma ultrapassagem, o Pacheco não fez uma ultrapassagem. Um time previsível, né? Sem uma jogada. Aliás, não tivemos uma jogada, né? Uma tabela. Rapaz, que atuação terrível da Ponte, a não ser a transpiração ali, a briga, né, no primeiro gol da Ponte, né, o primeiro, o único até aqui, mas realmente até aqui uma atuação muito ruim. Vamos ver, o Marcelo Fernandes está se mexendo ali, o Gustavo Teles, que é o meinha, né, apareceu bem aí na Copa São Paulo, não teve tantas oportunidades com o Alberto, é um cara para mexer ali, é um meia para fazer a aproximação dos atacantes. Tem Ponte Preta no campo de ataque, o Zé recebe aqui pertinho do escanteio, tenta o lançamento, a bola vai para fora, escanteio. Ih, rapaz, olha lá, a confusão. O cara chutou o Zé caído, o Zé meteu a sola na canela dele, o clima esquentou, Rafael Pio. Ó, Cabela, eu vou falar uma coisa pra você, é na cara do senhor Carlos Henrique Cardoso, o auxiliar número 1. Vamos ver se ele vai marcar alguma coisa. O Rodrigo Souza chega por ali, o Zé ainda tá no gramado, mas já se levantou. A confusão toda com o Robinho também, o camisa 9 que tá caído no gramado. Agora chega todo mundo. Rodrigo Souza tá bravo a beça ali, ó. Pelo que o momento que eu olhei, o Gé tava reclamando, já começando a empurrar. Começou o Gé e o Betão aqui, né? Na lateral. Aí o lance se estendeu, aí o Gé caiu ali, sobrou pé pra todo lado. Vamos ver o que vai fazer o seu Pierre agora, né? Vamos ver o que vai fazer o seu Pierre. Conversou de um lado, conversou do outro lado, só olhou pra cá, chamou o Gé. Não, tá chamando, chamou o Gé. Chamou os dois. Chamou os dois ali pra conversar. O Dudu, você já tem amarelo, Dudu. Sai daí, Dudu. Mas foi o Gé. Vai dar amarelinho do Gé. Mas foi o Gé e o Robinho, né? O Gé e o Robinho. O Gé e o Robinho. Agora estão brigando com o Betão ali, ó lá. O Arthur e o Betão estão se estranhando. A briga é o Gé e o Betão, sobrou ali pro Robinho, agora só o cartão pro Gé. E o Arthur e o Betão brigando. Pois é. Esse jogo vai esquentar, hein? Esse jogo vai esquentar em 16h40 deste segundo tempo. 1-0 a Macaca tá ganhando, vem bola pra grande área. Tem a cobrança da falta quando vai ter a mexida. Primeira mexida na equipe do Itabaiana, viu, Pio? Tá saindo Leilson com a 7, tá vindo David, 21. Leilson 7 tá indo embora. David com a 21 vem pro gramado. Daqui a pouco vai ter mais uma, hein, Cabelo? Tem que ser agora, não vai parar de novo. O próximo é o 13 que vai entrar, viu? Exatamente, vamos ver quem vai sair. O 13 é o Elimar e quem vai embora é o 11, é o Cauã, que já tem cartão amarelo. Cauã 11 tá indo embora, Elimar 13 vem pro jogo. Muito bem, então os dois aí, tem a mexida da ponte também, acho que é o Dudu que vai sair, tá com a mão ali nas cadeiras ali, ó. Olha lá. É ele quem vai sair, vamos ver. Só a confirmação, 35. Erguer a placa. 35 vem. 35 vem, que é o Gustavo Teles para a saída do Dudu. Dudu vai embora com a 21, vem o Gustavo Teles com a 35.
Muito bem, tá feita a troca, daqui a pouquinho o Carlão fala. O Dudu que já tinha amarelo e tava sentindo a lombar ali. Tá tudo certo, tá fora do campo, Dudu. O Teles está em campo e a falta para a equipe da Macaca, aqui pela direita. Na cobrança tem o Elvis. Vai todo mundo lá para a área. Bom momento para a equipe da Macaca, hein? Bom momento para Ponte, 18 minutos, já temos aí pelo menos uns 2 minutos e meio de paralisação, hein? Vem bola para a grande área, o árbitro vai autorizar a cobrança. Todo mundo lá, vai pra cobrança o Elvis, a batida levantada lá na segunda trave, desvio de cabeça, pra fora do gol! Cabeceio do Gé ali no meio do bolo ali, bota pra fora, quase o segundo gol da Macaca, Pio. Nossa, e aquele cabeceio gostoso, né, que o atacante vem de trás, e aí subiu mais que todo mundo o Gé, testada na bola, só que pegou um pouquinho embaixo, ela subiu, quase o segundo da Ponte. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca no sistema defensivo. Lá do outro lado, o Teles, né? Gustavo Teles briga pela bola, levou a melhor, ficou com ela, tocou no Gé, faz a finta, carrega, busca espaço, vai programado. O árbitro disse que não foi nada, segue o jogo. Trabalha mais uma vez a equipe do Itabaiana, sai jogando ali com o Elimar, bota no ataque, o lançamento ali pelo lado esquerdo, vai chegando a zaga da Ponte Preta, chega o Wanderson na dividida, último toque do jogador do Itabaiana, bola pra fora, arremesso manual pra Macaca. Carlão de Freitas, vamos começar pela Ponte. Dudu, sim, tava sentindo, a gente viu que tava sentindo a lombar e já tinha amarelo. Cartão amarelo, né? O Dudu é uma bomba relógio, às vezes um destempero pode atrapalhar a sequência do jogador no jogo. Abre mão de um volante, coloca o Gustavo Teles, que apesar de estar ali na posição do Dudu, é um jogador rápido, um jogador que tem qualidade, um jogador que pode se aproximar do Elvis para fazer uma tabela, para fazer uma criação. Acho que a Ponte ganha na qualidade, vai ficar mais ofensiva com o Gustavo. E a Itabaiana mexeu 2 vezes, botou 2 baixinhos lá no ataque. Eu tenho medo de jogador baixinho no ataque de equipe do Nordeste, viu, Carlão? Cookie. Como é que chamava? Batatinha. Lembra do Batatinha? Batatinha, o Pimentinha. Meu Deus do céu. Carlinhos Bala. Dessas famílias aí. Fala, Pio. O quarter árbitro errou, hein? Errou? O Cauã tá em campo, camisa 11. O Cauã tá em campo. Tá em campo, ele ergueu a placa com o número 11. Não, tô maluco. O Robinho não tá em campo, camisa 9. Então troque aí, ó, o Cauã tá jogando. Que beleza, hein? Que beleza, vamos lá. Vamos voltar aqui o Cauã em campo. Backspace. O backspace aqui. Delete, vamos mudar a cor do trem aqui. Pronto, Robinho tá fora. O Cauã tá no campo. Pronto, mais uma, vale como substituição essa, Pio? Voltou o Cauã pro campo. Essa não. Trabalha a bola a equipe do Itabaiana. Olha lá o Cauã lá, ó. Opa, Cauã! Ei, Cauã, deixou a bola quicar. Cobriu ele, foi pra fora. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Acho que depois desse lance aí, o Kleina falou, devia ter tirado o Cauã mesmo, não era o Robinho. Bola foi pra fora. 20 passados deste segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte tá ganhando 1 pra Macaca. Toró. Itabaiana. Nada pra equipe do Itabaiana. Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série C em andamento, Maringá e Retrô empatam por 0-0. Às 7h30 tem CSA e Ituano. E aqui na CBN você curte ABC e Guarani, direto do Frasqueirão, lá em Natal. Futebol Globo CBN. Passamos de 21 minutos desse segundo tempo. Torcedor pontipretano, prepare o maracujá, prepare o calmante, bota umas folhinhas de hortelã junto. E vem aqui. Eu espero que Dona Conceição, Renato Silva, Sérgio Salvucci, meu avô Benedito estejam juntos no céu. Olhando por esse rapaz chamado Sérgio Rafael. Vem aí o Sérgio. Bota a barba depois. Ei, Camila, que Deus o abençoe. Pois é, vai precisar. Briga pela bola, a equipe do Itabaiana, no campo de ataque, é falta anotada, é falta ali em cima do Cauã, é falta pela esquerda, é falta pra equipe Sergipana, Pio. Vem 2 mexidas a equipe da o Macaca. Serginho também, né? O Sérgio Rafael, o Serjão e o Serginho. Pois é, Serjão e Serginho vem aí. Isso. Meu Deus. Prepare-se, como diz como é que chama a cantora lá? Como é que chama? O Pio gosta. Como é que chama? Do Prepara lá? Anitta. Então, prepara. Anitta eu não gosto, não. Prepara. Você não canta essa, Pio? Não, essa não. Muito bem.
Olha a falta pro Itabaiana, levantamento da grande área, pega Diogo Silva. Bem o goleiro da Ponte, hein? Essa bola é perigosíssima. Vai passando por todo mundo ali, cai de repente. Olha lá, o Diogo Silva fez defesaço, tem 2 jogadores caídos, viu, Bill? E é aquela bola que qualquer desvio coloca pra dentro, né? O Betão tava muito próximo dela, pra olha sorte. Olha lá o massagista, olha lá. Pega. Olha lá. O Gago é demais, rapaz. Olha a velocidade que ele vai. Que é isso? Pelo amor de Deus. A velocidade do Gago é a velocidade do Fábio Scheibe. Fala aí, Scheibe. Aquela afirmação do Carlão tá repercutindo bastante aqui no nosso WhatsApp, viu? Daquela relação entre felicidade e torcer pra macaca. O Thiago Vitor, essa noite o Carlão vai dormir quentinho, tá coberta de razão, mas fala, vamos macaca, diz ele aqui, o torcedor Ponte Pretano tá conosco aqui pra gente também. Como chama esse aqui? É o Wesley Gonçalves. A gente torce pra Ponte porque gostamos de grandes desafios na vida. E também o Adilson de Campinas, ele não gostou do uniforme da Ponte Preta, falando que a Ponte Preta tá jogando mal porque está jogando de pijama. O uniforme parece um pijama, com todo respeito. Eu achei bonito o uniforme da Ponte Preta aqui, mas o torcedor não aprovou muito, viu, Cabelão? É gosto, né? Gosto não se discute, né? Gosto não se discute, tá lá. Eu gostei, eu particularmente gostei. Eu também. Gostou também, Pio? Gostei. Também gostei do uniforme da Ponte Preta, gostei, bacana. Olha o Serginho, já tá em campo, daqui a pouquinho o Pio confirma. Tenta toque na bola de cabeça, ela vai sobrando lá do outro lado, Toró vem na bola, na dividida, Bruno Lopes, ficou com ela de frente pro lance, preparou, bateu em cima do zagueiro. Tinha Serginho chegando, tinha chegando aqui pela direita também. O jogador da Ponte, que era o Pacheco, ele preferiu o chute de longe. Tem arremesso manual. Vamos lá, vamos confirmar as trocas da equipe da Macaca, Pio. Emerson Santos vai embora com a camisa 18 e vem pro jogo Sérgio Rafael, meia dúzia. Emerson Santos foi embora, Sérgio Rafael veio pro jogo. Jé, camisa 9, também deixou o gramado para a entrada do 37, Serginho. Serginho, 37 entrou, Jé, 9 foi embora. Muito bem, tá parado o jogo, o Serginho tá caído aqui na lateral do campo. Tá ali, o árbitro vai conversar ali com o Serginho, mas acho que tá tudo bem com ele, já vai se levantando ali. O Sérgio Rafael pelo Emerson é 6 por meia dúzia e a gente viu que o Emerson tava mancando. Deve ter sido questão física. Apesar que o Emerson estava pendurado com o cartão, mas eu não tiraria, em condição normal, não tiraria o Emerson para colocar o Sérgio Rafael. E Serginho no lugar do Toró. E o Serginho no lugar do Gé, eu também não tiraria o Gé neste momento, apesar do Gé estar pendurado e brigando com os zagueiros. Porém, ele tirou, ele coloca o Bruno Lopes como jogador central, como jogador de finalização e traz o Serginho aqui pelo lado direito. Ganha em velocidade, mas sinceramente, neste instante, eu não tiraria o Gé. Apesar do Gé estar brigando, estar pendurado com o cartão, é sempre um risco. Mas eu acho que pelo menos até os 35 minutos, por aí, eu correria esse risco. Aí depois, sim, eu tiraria o Gé, porque o jogo não está definido. Antes da informação do Scheibe, tá caído lá o Bruno Lopes e acho que é alguma coisa mais séria lá, viu, Pio? Me parece alguma coisa mais séria mesmo. O departamento médico já tá em campo, né? Para atendimento ao camisa 77 da Ponte. Tanto que o árbitro foi para lá e imediatamente já pediu. O próprio jogador de Itabaiana, né? Ficou ali em cima também. O David ajudou a chamar o departamento médico da Ponte. A gente vê que o Bruno Lopes põe a mão no rosto ali. É meio que desesperadora a situação do Bruno Lopes em campo nesse momento, sem querer assustar ninguém que está nos acompanhando, mas é a imagem que a gente está tendo. Porque está do outro lado do campo, a gente não tem uma ideia do que possa estar acontecendo realmente lá, mas a Maca já está em campo para a retirada do Bruno Lopes. Fábio Scheibe, tem gol onde, Scheibe? Tem gol na Série B, mal começou o jogo, clássico goiano entre Vila Nova e Goiás, com menos de 1 minuto, o Vila Nova abre o placar, portanto agora Vila Nova 1, Goiás 0, e tem bola rolando na Série A também, para Sport São Paulo e o Vitória enfrentando o Juventude no reencontro de Carpini com a ex-equipe lá no Barradão. Muito bem, tá sendo retirado de campo lá o Bruno Lopes, nem precisou da Maca, né, Pio? Não precisou, ele saiu caminhando, mas mancando demais, né, Cabela? Vamos ver. Muito bem, e vai mexer mais 2 vezes o Kleina, vai mexer pela última vez o Kleina, né? Com mais 2 entradas, vai parar de novo, é a terceira parada e as 5 substituições, o Kleina vai mexer. Vem ali o 19, que eu tô vendo aqui, viu, Pio? Só pra você, e o 20, tá? Pelo menos aqui 19 e 20, vem aí. João Vitor e Fabrício Oia. O Oia. Vem aí, hein? Daqui a pouquinho o Carlão fala. O Fabrício Oia, acho que ele disputou umas 25 Copas São Paulo. Verdade. Ele nasceu disputando Copa São Paulo. Nasceu disputando Copa São Paulo, Fabrício Oia. E sempre era destaque. Sempre era destaque. Quando foi pro profissional? Não conseguiu luzir. Não vingou. Bola sobra ali lateral para a equipe do Itabaiana, vai chegando ali mais uma vez para fazer a cobrança. O Cauã tem pressa, o Cauã que saiu, mas voltou. O quarto árbitro tirou ele do campo, mas a gente botou ele de novo do campo. Tá lá,
vai trabalhando a equipe do Itabaiana, vem no campo de ataque, lançamento feito lá pela direita, trabalha, chegada, campo de ataque, Lucas Marques domina, deu um tapa nela, fez o passe ali pelo meio para chegar do Elimar, na briga pela bola, chegou por baixo a marcação, Ponte Pretana bota a bola para fora, vai mexer também, parece que vai tentar voltar o Bruno Lopes, eu acho. Ele atravessou, né, praticamente por trás aqui do gol, defendido pelo Léo. E falou que era joelho, viu, Cabela, que tava doendo. Vamos ver. Ele tá tentando ali, acho que ele vai tentar. E o Diego Tavares tá aqui do lado de fora também para entrar na Ponte. 28 minutos deste segundo tempo. Rola a bola aqui pro Itabaiana no campo de ataque. A Ponte vai se segurando. Tá 1-0, hein? 1-0, a Macaca tá ganhando. Sobra de bola com o Copete. Briga a Ponte na roubada de bola. Sobra com o Elvis. Chegou ali, prendeu a bola, recebe a falta. Prende a bola, justamente aquela bola presa para receber a falta ali no meio, para matar o jogo ali, porque não tinha para quem fazer o passe, Pio. Não tinha, e aí o Fredson foi na dele, cometeu a falta, o árbitro apitou umas 4 vezes, porque o Fredson ficou ali em cima, a falta já vai ser cobrada pela Ponte, vamos ver, acho que ele vai autorizar primeiro as mudanças. Já faz a cobrança, Pio, foi contra você, lançamento feito, agora vai ter, porque foi lateral, agora acho que vai ter as mudanças, viu, Pio? Eu acho que sim. Será que não? Acho que não, vai pedir pra cobrar o arremesso, vamos ver. Agora ele olhou. Ei, juizão. Aleluia. Ih, vai tá pedindo pra entrar a Maca de novo. De novo, quem? Foi o Coisa que caiu de novo, o Bruno Lopes aí na meia-lua, ó. É ele? Acho que é ele. Tá caído ali, acho que é ele que vai sair também na Ponte, né? Vamos ver. Vai lá. Bom, vai sair no time, vira pra cá. O Gabriel Gigante. O Gabriel, exatamente, o Gabriel tá saindo pra entrada do João Vitor com a camisa 19, então o Gabriel com a meia dúzia foi embora, tá em campo o João Vitor 19 e vai sair o Cauã, agora sim, com a camisa 11 e vem pro jogo o Fabrício Oia com a 20. Muito bem, vai estar em campo aí o Fabrício Oia e também tá em campo o João Vitor. Na Ponte vem aí o Diego Tavares. Isso, com a camisa 7 no lugar do 77, o Bruno Lopes tentou, mas não conseguiu ficar no jogo, vai deixar o gramado com a 77 e vem o Diego Tavares com a camisa 7. Agora ele vai usar a maca. Aquela hora ele não usou a maca, agora ele vai usar a maca para sair de campo o 77 da equipe da Macaca. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Massagistas que cansou, hein? Massagistas que cansou, ele veio meio correndo, meio de trotinho, cansou o massagista, hein? A maca não funciona. Não. Só faltava essa, hein? Vai lá, ajuda aí, Pio, empurrar a maca. Carlão de Freitas. É muito meme, né? Uma semana só. Não pagaram o posto, né? Não pagaram. Não pagaram o posto. Tava na reserva, né? Pois é. Quem nunca, né, Camila? Olha a Macaca no ataque, cruzamento na área, pra fora do gol! Serginho, de cabeça, botou a bola pra fora, mas já tinha saído, né, Pio? O Pio não consegue. Eu acho que tá ajudando a abastecer. O Pio foi ajudar a empurrar, por isso. Foi lá ajudar a empurrar. Dá certo. Agora sim, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 31 minutos em cada uma, gente. É o segundo tempo de bola rolando. 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Toró aos 45 do primeiro tempo. Itabaiana. Nada pra equipe do Itabaiana, Fábio Scheibe. Central da bola. Na Ilha do Retiro tem gol. Lucas Lima abre o placar para o Sport Recife contra o São Paulo. O Sport tentando a segunda vitória na competição, a segunda vitória consecutiva. No outro jogo da Série A, Vitória e Juventude vão empatando por 0-0. Futebol Globo CBN. Diego Tavares está em campo no lugar do Bruno Lopes. Foi bem o Bruno Lopes dentro do que foi proposto, Carlão? Brigou, né? Tecnicamente não, assim como todo o time da Ponte, né? Não faz uma boa partida na questão técnica, mas lutou, brigou, né? Se comprometeu e vive até um bom momento, entendendo as limitações, não é um jogador de primeira linha, mas vive um bom momento com a camisa da Ponte. Opa! Fala, Pio, e você tava ajudando a empurrar a maca, Pio? Eu tava junto, tô cansado, Cabelinha, tô cansado, que eu vou falar pra você. Não cansa muito, você vai cantar. O vale do combustível só quarta-feira, então por isso que não tinha pra sair.
Até lá tem que empurrar. Ainda bem que não tem mais jogo de semana, né? Olha lá o Diego Tavares. Primeiro lance dele no jogo, vem para o campo de ataque, tenta a finta, joga em cima do marcador, que era o Lucas Marques. A bola vai para fora. Arremesso, é manual para a equipe da Macaca, lá pela esquerda. Maca vai chegando nesse momento, depois de dar a volta em todo o campo, tá chegando aqui empurrada. A Maca está precisando de uma maca, Carlão. Rapaz, essa Ponte Preta eu vou te contar, viu? É inexplicável, é inexplicável. Começou o jogo, tava na reserva, né? Aí o pessoal achou que daria, né? Eu esperava que ia ter tanta viagem pra fazer, ponto né? morto e tal, mas teve muita viagem. Aí acabou o gás. Mas quarta-feira o pessoal do posto aqui perto, aqui do Proença, já sabe que a maca vai estar ok. Foi fretes acima do limite hoje, né? Então não teve jeito. Que foi acho que a quarta vez que a maca foi chamada. Então. Mas o culpado disso é o Bruno Lopes, que chamou a maca à toa lá. Se não tivesse Fez duas viagens. Fez duas viagens. Não tava, essa segunda não tava não tava no script. Pois é. Sabe aquele assim, vamos pra balada junto, eu ajudo na gasolina? Quem nunca, né, tio? Nossa senhora. É falta pra Macaca. Nós ia lá pra terra do Cabela. Falta cobrada, levantamento na grande área, desvio de cabeça pra fora. Escanteio, é pra Macaca, aqui pela direita, Rafael Pio. O Fredson subiu mais que todo mundo, né? E colocou a cabeça na bola, jogou pra linha de fundo, tem mais um escanteio, o time Ponte Pretano, mais uma vez pelo lado direito. E agora o Elvis não tem pressa nenhuma, ele vai caminhando com toda a tranquilidade pra fazer a cobrança. Não tem nem bola, então ele veio aqui pegar a bola que tava na maca. Pô, o Gandula tá brincando com a bola lá no fim também, é brincadeira, né? Pois é. Tudo bem que tá precisando da vitória, né? Pô, o Gandula tava batendo casquinha com a bola ali atrás. Eu vou falar, como diz o velho Filó, eu vou te contar um negócio pra você. Ei, Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Elvis está na cobrança, 34,5 de tempo corrido, mas deve ter uns 10 de desconto mais ou menos. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio. O Elvis vai pra cobrança, tá autorizado na bola, perto da direita, levantamento, sobe a zaga. Ele fez o corte e Serginho na sobra, toca na bola pro Toró, devolve no Serginho. Vem cruzamento na área. O auxiliar do Mirão, o senhor Carlos Henrique Cardoso de Souza, carioca, ergueu o instrumento e marcou o impedimento, Pio. Do Arthur, porque ele realmente estava um pouco à frente. E ele perdeu a passada também, né? Mesmo que estivesse em posição regular, não chegaria na bola, perderia uma grande chance. Já passamos de 35, o toque CBN tá marcando. Vem bola pro campo de ataque aqui pela esquerda. No peito do Elimar, ele domina, coloca no gramado, puxa ali pela meia, toca na bola, trabalha, compete, se apresenta no campo de ataque, rola a bola pela intermediária, ali no meio quem chega é o João Vitor, fez a abertura lá pela direita, corre na área, tem cruzamento chegando na área, bola pra fora. Teve desvio no meio do caminho, a bola foi pra fora, escanteio é pra equipe do Itabaiana, é o segundo do jogo pra equipe sergipana, viu, Pio? E começa a gostar, né, na tentativa do David, conseguiu, depois do desvio, o escanteio pelo lado direito, e agora sim, ó, tem 1, 2, 3 grandalhões a equipe do Itabaiana, todos eles lá dentro da área. Vai o Oia pra cobrança, Fabrício Oia pra cobrança ali perto da direita, levantamento ali pelo meio, desvio de cabeça, pra fora do gol! Subiu ali no meio de todo mundo pra dar uma testada na bola, o zagueirão Fredson. Jogou bola pra fora, tiro de meta para a equipe da Macaca, mas o torcedor pontepretano suspirou, meu caro Rafael Pio. Suspirou porque o Fredson só errou a direção, né, Cabela? Ele subiu sozinho, com ótimas condições para fazer o cabeceio, para sorte da Ponte, à direita do Diogo Silva, senão seria o empate da equipe. 36 minutos e 20, vamos girar e confirmar o tempo de jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 36,5 agora, segundo tempo de jogo é 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, já estamos chegando na reta final de jogo aqui no Moisés Lucarelli, segundo tempo, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Toró marcou no primeiro tempo. Itabaiana. Nada pra equipe do Itabaiana, viu, Fábio Scheibe? Central da bola. Pela Série A, o São Paulo vai perdendo para o Sport Recife lá na Ilha do Retiro por 1-0, 13 minutos da primeira etapa. Vitória e Juventude empatam por 0-0. Às 9 da noite, tem Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. Futebol Globo CBN.
Olha Itabaiana no campo de ataque, o lançamento é feito lá pela direita, compete, vai chegando lá na linha de fundo, protege ali, marcação em cima dele, tem o Gustavo Teles, ele gira o corpo, toca na bola, escapa da marcação, invade a área, bola rolada pra trás, chega a zaga da Ponte pra fazer o corte providencial, Toró domina, coloca do gramado, tem a marcação do Fredson pra cima dele, rouba a bola, com ela, zagueirão, domina, bota no ataque pra equipe do Itabaiana, cruzamento da grande área, passa por todo mundo, sobra de bola pela esquerda, mais uma sobra de bola pra equipe do Itabaiana, vai chegando ali o Elimar, ele ajeita a bola, mais atrás o toque é feito pro Cal toca na bola pela meia esquerda, recebeu o Fabrício Oia, bota mais uma vez ali pelo meio, Copete, devolve, Cal recebe, lado esquerdo, preparou o cruzamento, vem bola na área, chega a zaga da Ponte, faz o corte, tira o perigo dali, ela sobe, opa! O Elvis tomou um chega pra lá, sem bola, viu, Pio? Sem bola, e o árbitro só marcou a falta, né? Poderia ter mostrado o cartão amarelo. Quando quiser, público e renda. Agora. 68.800 é a grana do jogo, 68.800. Nós erramos um pouquinho, viu, Cabela? Público total, 4.560. Mas é a média. É a média dessa Série C da Ponte Preta aqui, é a média. Apesar de a gente estar esperando sempre o público melhor, porque a Ponte Preta está sempre na parte de cima da tabela, a gente espera o público melhor, mas não ajuda também, né, Carlão? Não ajuda, né? É o momento, né? A torcida sabe que o momento, o ambiente não é bom, a torcida está bem desconfortável com o que está acontecendo, né? E por isso comparece num número pequeno, né? Ou a média, né? Não passa disso. Amarelo. Pra quem? Pro Elvis, cometeu uma falta pra cima do David, meio desnecessária também, camisa 10 da Ponte amarelada. Toca a bola, equipe da Macaca, lançamento feito errado, bola pra fora, remexe manual pra equipe do Itabaiana. 39, já passamos de 39, rola a bola, compete com ela, devolve lá pela direita, por ali com o Lucas Marques, deu um tapa na bola pro Fredson. Toró vai pra cima dele, o Fredson protege, recua com o goleiro Léo Souza. Goleirão vem ali, domina, devolve a bola pro Fredson, o Elimar tá totalmente livre aqui pelo lado esquerdo, ó. O Elimar tá livraço aqui pelo lado esquerdo da equipe do Itabaiana. Chega ali o Oia, Fabrício Oia faz o domínio, domina a bola na frente do Teles, despacha do campo de ataque, lançamento, é lá na frente, desvio de cabeça, vai sobrando. Sobra de bola ali na entrada da grande área pelo Pacheco. Pra não se complicar, jogou pra fora, arremesso manual para o Itabaiana, tem pressa na cobrança, Elimar faz a cobrança, o Cal faz o domínio, coloca no gramado, Fabrício Oia fica com ela ali pela meia esquerda, devolve a bola com o Elimar, chapelaço ali pra cima do Serginho, carrega a bola, bico da grande área, preparou o cruzamento, preferiu o toque, mais atrás trabalha com o Oia, tocou na bola, canela do Cal. Bate na canela, só que não tem ninguém da Ponte para ficar com a sobra, hein? Ela vem com o Betão, já domina, repõe a equipe do Itabaiana no campo de ataque, briga pela bola, ali o Serginho foi puxado pela camisa, agora sim, puxão na camisa no primeiro tempo não é cartão, puxão na camisa no segundo tempo é cartão, viu, Pio? Aí amarelou pro Oia, camisa 20, Fabrício Oia recebeu o cartão amarelo, puxou. E aí não tem jeito, né, Cabelo? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Falta que favorece a equipe da Macaca, sai jogando curtinho, o Pacheco recebe aqui pela direita, já toca na bola pro Serginho, ele tenta o drible ali pra cima do Elimar, chega a marcação pra cima, o Elimar sai com bola e tudo, arremesso manual pra equipe da Macaca, o Elimar reclama, todo mundo reclama, mas o último toque foi do jogador de branco, o jogador sergipano, o tal do Elimar, tocou na bola, que não é o cantor Elimar Santos, gosta do Elimar Santos, canta a música do Elimar Santos, show, Pio? Não canto, mas gosto muito. Ele é muito bom. Eu e você, assim, dançando um bolero. Que? Vem cá, que é isso? pra cá, do jeito que eu quero. Tá só começando. Aí a galera fala, o jogo tá bom, hein? Beleza. Vamos tirar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 41 minutos e meio de bola rolando deste segundo tempo. O placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaco, o Toró marcou no primeiro tempo. Itabaiana. Itabaiana não tem nada, furou a zaga na Ponte. Ela sobra com o Diogo Silva. Fala, Fábio Scheibe. Central da bola. Em andamento pela Série C, Maringá 0, Retrô também 0. Às 7h30 tem ABC e Guarani. E o técnico Matheus Costa escala um Guarani ofensivo. Mantém Isaac, Diego Torres, Mirandinha e Bruno Santos à frente. Portanto, o Guarani daqui a pouquinho às 7h30 enfrentando o ABC.
Futebol Globo CBN. É, na cola da macaca, vem o Bugrão aí com o Júlio Nascimento mandando recado. Vai ter na casinha com o Júlio Nascimento daqui a pouquinho, hein? Jogo tá parado, tem jogador caído, é o Diego Tavares. Falta cobrada rapidamente, a Ponte chega no campo de ataque, se aproveitou bem, veio pro ataque lá pela esquerda, bola rolada pra trás, estourou, fintou, preparou a batida rasteira, pega o goleiro! Cai pra fazer a defesa o Léo Souza, Rafael Bill. O passe do Arthur, a jogada em velocidade, a cobrança de falta rápida, e aí o Tona dominou, trouxe pra perna esquerda e bateu, mas estava bem, o Léo Souza fez a defesa e o Itabaiana ainda tenta. Tenta, Itabaiana vem ali pela meia, 42:40. Quero ver quanto vai ter de acréscimo, acho que vai ter bastante, viu? Trabalha Itabaiana, vem ali com o Cal, faz a abertura com o Elimar, que não é o Santos, aqui pela esquerda, o Santos tá do meu lado aqui. Trabalha mais uma vez o Elimar, tenta a finta, marcação pra cima dele do Serginho. Bota pra fora, Serginho, arremesso é manual pro Itabaiana, que vai se mantendo no campo de ataque, hein? 1-0, a Ponte tá ganhando, resultado importante, a Ponte tá se classificando com esse resultado, mas tem que se segurar, Itabaiana trabalha, mais uma vez com o Copete, bota mais atrás com o Betão pro Fredson na tabelinha, bota ali pelo meio com o Fabrício Oia, ele tenta a finta, cai no gramado, é falta, rapidamente o Itabaiana cobra, Copete de novo com ela, cruzamento, vem bola pra área, sobe lá dentro o Sérgio Rafael. Valeu o nome dele pela primeira vez. Sobra ali pelo meio com o Fabrício Oia. Aperta o Itabaiana. Vem pra cima de novo. Lucas Marques toca no Oia. Abriu lá na linha de fundo. A bola é boa. Cruzamento. Rasteiro ali pelo meio. Chega a zaga da Ponte. Chega pra fazer o quarto. Rodrigo Souza. Dá um bico na bola, tira o perigo, aperta de novo o Itabaiana. A mensagem está chegando, torcedor da Ponte Preta deve estar desesperado. Vem mais uma vez, Fabrício Oia, bota na ponta direita, o lançamento feito, bola para fora. Último toque do Arthur, a bola acabou batendo, o Arthur foi para fora, não. O auxiliar tinha marcado ali o escanteio, ele voltou atrás, marcou o tiro de meta, Pio. Nossa, e é muito tiro de meta, né? É. Se ele marca o escanteio, meu Deus do céu, ia errar e feio. Meu caro Fábio Scheibe, manda aí, Scheibe. Manda um abraço pra galera aqui, o Cabela, o Wagner de Hortolândia tá curtindo a transmissão, assim como a Gabriela e o Rogério. Eles estão num lugar privilegiado, no prédio aí, atrás da linha do trem, estão assistindo, mandando uma mensagem aqui pra gente, curtindo a CBN também, mandaram fotos aí, um lugar muito legal. E o Wilson tá pedindo pro Pio cantar a música nova dele aqui, sucesso de 2025, Rafael Pio nas paradas aí pelas rádios do Brasil. Canta aí, Pio. Que é isso, hein? Que é isso, hein? Olha lá, Sérgio Rafael recuou lá pro o Diogo Silva. Dá um bicão na bola, joga a bola subiu muito, mas sem distância. Cai ali no campo ainda. Bola pra fora, revista manual. Sobe a placa ali. Olha lá. Torcedor Ponte Pretano, prepara o desfibrilador aí. 7. Olha, Itabaiana no ataque lá pela direita. Pintou cruzamento, bateu em cima da zaga. Era o David que chegava por ali. Teve desvio, a bola pra fora, outro arremesso, mano. Carlão de Freitas. Pressão no finalzinho do jogo, vem pra cima a equipe sergipana. A Ponte abaixou muito, talvez o cansaço ou a parte física, né? Mas o Itabaiana começa a gostar do jogo, a lançar bolas na área. A zaga da Ponte é uma zaga insegura nesse momento, a Macaca corre risco. Trabalha mais uma vez o Itabaiana ali com o Copete, toca do lado com o Fabrício Oia. A mais atrás que recebe o Fredson. Agora o Betão é o último jogador, tá na intermediária de ataque da equipe sergipana. Bola rolada pelo meio, chega o Teles por baixo da batida, desvio pra fora! O Teles chegou na dividida, a bola tava caindo dentro do gol. E o que tá dando o árbitro lá, o meu caro Rafael Pio? Ele tá dando em posição irregular ou que a bola já tinha saído. Ele tá dando tiro de meta. Deu que a hora que o goleiro toca, a bola tava pra fora. Exatamente. Já isso. Porque daqui deu a impressão de que o Diogo Silva havia salvado a Ponte Preta ali de uma bola maluca nesse rebote. Ô Cabela. Oi. Carlão que gosta. Eu fui dar a volta agora, passei ali perto do Alambrado. Nunca me senti tão em casa. É verdade, jura? Cabela. Nossa, fala, Jaime. O juiz tá precisando de óculos aí, a bola tava entrando no gol, ia ser um golaço, né? Na verdade, um gol até sem querer, mas o Diogo Silva salva realmente o gol de empate do Itabaiana, ele tira de dentro, quase no ângulo a bola ia, viu? O pessoal aqui, eu falei isso, o pessoal aqui não a bola tinha saído já. O meu óculos, aquele supersônico, vocês esqueceram o meu óculos, né? Como é que é? Tava caindo na rede a bola, viu? Estão vendo só? Olha a Macaca, vem pra cima.
Tem uma mescla aqui de torcedor insatisfeito, uma mescla de torcedor cantando, aqui do torcedor da Ponte Preta. 47, vamos a 52. Toca a bola a equipe da Macaca. Serginho atrás, Rodrigo Souza recuou ali pro Sérgio Rafael. E a falta lotada em cima do Rodrigo ali da intermediária, é falta pra Macaca, viu, Pio? É aquele toquinho por trás no calcanhar. E agora o Rodrigo vai ganhar tempo, né, Cabelo? Carlão, não precisava disso no final do jogo, né, Carlão? Nossa, o menino da Ponte ali na coisa de tirar, de querer ajudar, foi com muita sede ao pote, acabou chutando forte, né? Pegou no atacante do Itabaiana, quase que entra mesmo. Olha a Macaca no campo de ataque, Diogo Tavares, recebe, domina, faz a finta, escapa bem da marcação ali do Copete, já bota lá pela esquerda com o Arthur, recebe de volta, lá na linha de fundo, vem por baixo a marcação pra cima dele do David, faz o corte, a bola sobra com o Fabrício Oia, tenta sair jogando, o Teles vai pra cima dele, a bola espirrada com falta, para o jogo, é falta que favorece a equipe sergipana. 47, trabalha mais uma vez de Itabaiana, vem pro campo de ataque, reta final do jogo, 1-0, tá dando a classificação, tem que se segurar, hein? A Ponte tem que se segurar, hein? Tá dando a classificação pra Ponte, depois respira, o jogo não foi legal, a apresentação não foi boa, mas o resultado é importante, né? O jogo péssimo, a apresentação da Ponte, foi sofrível hoje, mas o gol valeu. 3 pontos que bota a Ponte na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Por isso o torcedor que tá aqui no Moisés Lucarelli tá acompanhando a CBN aí, ó. Acende a lanterna aí, ó. O pessoal da organizada já tá com a lanterna acesa no celular. Pode acender aí na arquibancada, pode mandar recado, pode abraçar aqui a CBN, vem com a gente. Reta final de jogo aqui no Moisés Lucarelli, 48 minutos e meio. 48 e meio. Reta final, uma arremesso manual cobrado, vem Ponte no campo de ataque, recebe o Toró, lá na ponta canhota, tem marcação em cima dele, ele protege a bola, ele consegue fazer o toque, a bola vai pra fora, mas o arremesso é manual pro Itabaiana. Já vamos chegando a 49. O árbitro falou que vai mandar jogo até 52. Foram 7 minutos de acréscimos aqui nesse segundo tempo. Arremesso manual cobrado. Rodrigo Souza chega, rasga, dá um bico na bola, sobe lá no 29º andar, cai na arquibancada. O arremesso manual é pro Itabaiano. O Marcelo Fernandes aqui na lateral do campo tá desesperado. Arremesso manual cobrado. O Arthur chega por baixo, faz o corte, o último toque do jogador do Itabaiana. Arremesso é manual pra Macaca. Para dar aquela respirada, o Arthur vai na cobrança, a marcação do David pra cima dele, ele ameaça, para, o jogador de Itabaiana fica catimbando ali à frente, o arremesso manual foi cobrado, a bola vem pro campo de ataque, chega por baixo, o corte feito ali do Betão, sobra com o Elvis, já botou aqui pela direita, Serginho tentou cruzamento, bate em cima do Elimar, ela vai para fora, arremesso é manual para a equipe da Ponte, 49-40, sem pressa nenhuma, vai chegando o Pacheco. Sem pressa nenhuma, o Pacheco tá na velocidade da Maca, vai ali, empurrando, vai chegando, o lançamento foi feito ali pro campo de ataque, houve desvio para fora, o arremesso agora é pra equipe do Itabaiana, hein? É pra equipe sergipana, tem um arremesso ali o Betão, não deu a falta, a falta já cobrada, tem pressa, bola rolada ali pra área, o Elvis aperta, sai jogando Itabaiana nesse finalzinho do jogo, mais uma vez o passe feito ali pelo meio, Copete, recua a bola lá no sistema defensivo, por ali com o Fredson, ele carrega no meio da grande área, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, vem o Arthur, faz a pressão, o Teles de cabeça, bota na frente, ajeita no peito, coloca no gramado, preparou de frente pra grande área, bateu pra fora. Torcedor aplaude a chegada da Macaca ali pelo meio, viu, Pio? Aplaude, né, Cabelo? Porque agora vem na vontade, né? E essa bola passou muito próximo ao poste direito do goleiro Léo Souza, que acompanhou. Tiro de meta já cobrado. Quase 51. Sérgio Rafael toca na bola, ela sopra com a zaga Ponte Pretana. O Teles deu um tapa nela. Deu de graça ali pro Itabaiana, mas o árbitro pega uma falta. É pra Macaca no sistema defensivo que não tem pressa nenhuma pra fazer a cobrança ali pelo meio. O Rodrigo Souza. Tem pressa nenhuma para fazer a cobrança, a equipe da Macaca. Tá lá o Wanderson para cobrança. Vai orientando todo mundo, já passamos de 51. Já tá aí, girando pela última vez o cronômetro aqui no Moisés Lucarelli. Serginho recebeu, dominou, puxou pelo meio, tocou mais atrás. Por ali, Rodrigo Souza fez o passe pela direita com o Pacheco. Devolve no campo de ataque, Toron recebe da direita, tenta a finta, a marcação é forte pra cima dele. Recua com o Pacheco, tenta a finta, perde a bola, recupera a Macaca. Mais uma vez o Oia, fica com ela, faz o passe lá pela direita. 51,5, vem pra cima, Itabaiana com David carregando, faz o lançamento, vem à frente da grande área. Todo mundo vai furando ali, quem não furou foi o Pacheco, a bola sobe, desce, toca na bola, equipe do Itabaiana, o árbitro não foi nada, segue o jogo, Elimar faz o domínio, vem pela meia, prepara o chute, mais uma finta, carregou pela meia, toca na bola, Fabrício Oia, ali com ela, faz o domínio mais uma vez, vai carregando de um lado ou de outro, bola enfiada pelo meio, chega a zaga da Ponte,
Faz o corte o Sérgio Rafael, mas a bola sobra com o Itabaiana. Torcedor pede pra acabar o jogo. A bola vem pra área, passa por todo mundo, vai pra fora quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Deu Macaca. Pra Ponte, torou aos 45 do primeiro tempo. Itabaiana. Nada pra equipe do Itabaiana. Jogadores todos ali no centro do gramado para conversar, bater aquele papo final. E você, meu caro Rafael Pio, o seu destaque final aí. Opa, vai lá, Pio. Vamos pegar a palavrinha do Arthur, que tá saindo por aqui. Primeiro objetivo alcançado, a classificação para a próxima fase. O qual isso tranquiliza depois de uma semana tão turbulenta fora de campo? Lógico, a gente já deixar bem claro que a gente está bem focado no nosso objetivo. O primeiro é essa classificação. Ai, graças a Deus conseguimos com muita raça, muita qualidade, muito trabalho. A gente está desempenhando melhor e nada disso que está passando, a gente vai desfocar a gente do nosso objetivo. A gente está bem focado, agradeço o apoio do nosso torcedor também. E é isso, a gente tem que continuar trabalhando e saber o que a gente tem que fazer para poder conseguir nosso outro objetivo agora, que é o acesso. Ô, Arthur, é aquela história, né? Agora tem 2 rodadas, óbvio, para terminar essa primeira fase, mas a Ponte consegue também ir focando para pensar o que precisa ainda para a fase final. Lógico, a gente tem que continuar focado desse jeito, sabendo os objetivos. Sabemos que não ia ser fácil classificar e também sabemos que tem mais 2 jogos, mas também sabemos que o quadrangular é difícil. A gente vai continuar trabalhando, saber o que a gente tem que fazer para poder conseguir esse acesso. A gente vai em busca dele com muita humildade, rapaziada, com muito pé no chão. E com certeza, com o apoio da nossa torcida. Não tem nem questão de falar em torcida geral, falar em torcida jovem. Cara, o que elas estão fazendo empurrando nossa equipe dentro de campo está sendo de fundamental importância. Arthur, deixando o gramado, depois dessa vitória, jogadores da Macaca estão saindo por aqui. Vamos ouvir o Pacheco, lateral. Para mim, orgulho, e tem o João também, que é uma disputa boa. Nós 3 estávamos uma disputa boa ali. E estamos aí para fazer o melhor pela Ponte Preta. Pacheco, claro que muita coisa aconteceu essa semana, toda a história de salários, saída de treinador. Em que momento vocês se reuniram para conversar e falar, vamos focar porque a gente precisa da classificação? Nós tivemos uma conversa aí, em grupo aí. Conversamos, quem quiser sair, sai, quem não quiser, fica. Mas o objetivo é um só, que é a classificação primeiro e fechar para ter o acesso aí que o grupo e o clube merece. Boa, Pacheco, deixando o gramado. Quem quiser sai, quem quiser fica. Foi o que disse o Pacheco. Diogo Silva. Conseguimos vencer tanto esse extra-campo também como aqui dentro de campo, e a equipe adversária também, que dificultou o jogo bastante. E eu creio aí que nós já estamos classificados, se Deus quiser, esse é o primeiro passo. Valeu. Ô Diogo, é aquela história, né? É claro que vocês sabem que tecnicamente não foi um dos melhores jogos da Ponte, mas pelo que aconteceu durante essa semana, a vitória era o importante hoje? Claro, com certeza, a vitória era muito importante, porque quebrava uma sequência de 3 jogos que a gente estava já sem vencer e, matematicamente, garantia a nossa classificação. Tecnicamente, nós temos que melhorar, mas como eu falei, não é fácil, os problemas eles existem, então nós estamos tendo que vencer esses problemas. Agora, de dedicação, intensidade, correria, isso aí nós estamos conseguindo, que é mais fácil. Agora, tecnicamente, você tem que pensar mais para poder tomar as melhores atitudes, mas graças a Deus hoje nós conseguimos vencer, vamos voltar para casa felizes, o torcedor também. Para terminar, Diogo, a gente sabe que é importante, a diretoria deu algum posicionamento em relação a toda a situação de atraso? O presidente falou que está tentando desbloquear, então é a qualquer momento que pode desbloquear. Cabe a nós esperar, ter paciência, e o torcedor também ter essa paciência e estar junto com a gente. Boa, Diogo Silva, deixando o gramado aqui do Majestoso depois dessa vitória. O último da Ponte, Rodrigo Souza. A gente sabia que essa reta final está sendo complicada, mas no final de contas o que vale é a vitória. Valeu a classificação. Acho que agora dá para dar uma respirada, dá para dar mais uma controlada em todo mundo. Acho que dá para motivar todo mundo agora. Tem mais esses 2 jogos aí pra gente embalar e, se Deus quiser, entrar nesse quadrangular aí e subir o time de novo. Esse é o Rodrigo Souza, o último nada. O Elvis tá por aqui também. Sou muito bem tratado pelo torcedor, então assim, como muitos sabem, quando eu vim pra cá foi porque eu perdi minha mãe em Goiânia e eu tava muito longe. Então assim, aqui eu tô perto do meu pai, que é hoje a pessoa mais próxima minha de família, ele e minha irmã. Então tem essas situações aí, mas assim,
No momento eu tenho um planejamento, que é voltar a Ponte Preta para a Série B. Aí depois a gente vai ver o que acontece. Ô Elvis, o quanto que essa classificação, faltando 2 rodadas ainda para terminar, já dá uma tranquilizada em termos de tabela de classificação. A gente sabe que muitos problemas estão acontecendo, mas para a tabela já tranquiliza? Já, com certeza. A gente tinha que classificar o quanto antes. E hoje a gente sabia que era um jogo muito difícil. O time deles vem bem retrancado, bem montado para defender. Não fizemos um bom jogo tecnicamente, mas doação e tudo isso aí nunca faltou nesse grupo. Então tá todo mundo de parabéns e essa classificação aí vai encaminhar muito bem pra gente poder trabalhar, descansar e depois na fase final erro 0 para subir. Pô, Elvis deixando o gramado, ele que só deu aquele toquinho maroto pro Gé, aquela coisa que só o diferente faz. Quando a Ponte chegou ao gol da vitória, a Macaca está classificada à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda tem 2 rodadas, mas agora o coração tem que ficar em ordem. Certo, meu caro Carlos Cabela? Ah, tem muita gente que tem que botar o coração em ordem agora, daquela respirada, né? Aquela oxigenada. E já que você vai fazer uma caminhada agora, Pio, enquanto você vai caminhando, vamos fazer o melhor e o pior em campo. Vamos começar pelo melhor em campo nesta noite aqui no Moisés Lucarelli. O craque do jogo. Pra você, meu caro Rafael Pio, quem foi o craque do jogo? O diferente, aquele que conseguiu achar alguma coisa quando não tinha nada e deu um passe pro Gé maravilhoso, Elvis. Muito bem, eu vou contigo com o Elvis, mas vou fazer uma menção pro Toró. Gostei do Toró hoje, hein? Brigou muito na frente, não fez o gol que tava lá, mas pra mim Elvis também é o melhor. E o Carlão fecha. Quem foi o craque do jogo pra você, Carlão? O Elvis acho que já pode, né? Com todo jogo o destaque, mas eu gostei do Toró. Acho que o Toró hoje foi decisivo, foi importante, teve boas oportunidades até de marcar mais gols. Eu fico com o Toró. Muito bem, com 2 votos o Elvis, 1 voto e meio o Toró. Na eleição do craque do jogo, nesse confronto entre Macaca e a equipe do Itabaiana. E se teve o melhor? Ah, teve o pior. O pior em campo. Meu caro Rafael Pio, pra você, quem foi? Tem um monte. Nossa senhora, tem. Mas... Cal, camisa 10, porque ele ia pro lado, ia pro outro, encerava daqui, encerava dali e não acontecia nada. Se aconteceu muito de um lado do 10, o outro 10 não fez nada. Muito bem, um abraço pra você, meu caro Rafael Pio, e até a próxima. Valeu, cabelinho, até a próxima. Carlão de Freitas, eu vou com o Dudu, errou muito passe no primeiro tempo. Eu tô contigo. Eu acho que é o momento da gente alertar, é o momento de mostrar para o torcedor, né, a coisa ruim também que está acontecendo na Ponte, né? O Dudu é um cara de muita qualidade, mas às vezes tem a cabecinha um pouco fraca e hoje quase que comprometeu mais uma vez com um cartão bobo. Eu também fico com o Dudu. Muito bem, Dudu eleito o pior em campo nesse jogo entre Ponte Preta e Itabaiana. Opa, tem gol aí, meu caro Fábio Scheibe. Vamos lá, Cabela, tem gol na Série A, o gol do Vitória fazendo 1-0 pra cima do Juventude. O Vitória tá dando um salto importante aí, tá largando a parte de baixo da tabela. Neste momento, o Vitória até ultrapassa o Grêmio. O Grêmio nesse momento é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 20 pontos ganhos, o Vasco tem 16, abre a zona de rebaixamento. E na Série C um gol importante, não para a Ponte Preta, mas mais ainda para o Guarani, porque o Maringá, olha só como essa Série C é estreita, é justa, o Cabelo. O Maringá era o primeiro time fora da zona de rebaixamento, fez 1-0 para cima do Retrô. Neste momento, o Maringá ultrapassa o Guarani, tá chegando à 10ª colocação. Até agora há pouco era o 16º, dá um salto importante, é claro, tem toda a rodada pela frente, e com esse resultado 1-0 pro Maringá sobre o Retrô, o Tombense está matematicamente rebaixado. Muito bem, Carlão de Freitas, aquela pincelada final para falar dessa Ponte Preta em campo hoje. Estreia de técnico, jogador novo, ataque diferente e uma vitória suada. Uma vitória suada, uma vitória que era necessária, né? Eu acho que o nível de atuação fica em segundo plano, o importante hoje era realmente vencer, mas agora o Marcelo Fernandes ganha um fôlego, esse elenco ganha um fôlego também, para que a Ponte se reorganize para a próxima fase. Tem mais 2 jogos, mas para que ela se reorganize na próxima fase, que seja uma nova Ponte Preta, porque só faltam 3. Vamos ver se dá certo essa matemática aí. Um abraço, Carlão de Valeu. Freitas, bom final de semana e até a próxima. Para nós, valeu.
Vem chegando aí toda a equipe, continua no ar a equipe do esporte do futebol da CBN Campinas. Júlio Nascimento tá chegando para comandar aí o jogo entre Guarani e ABC. É o segundo tempo da nossa jornada dupla. Daqui a pouquinho a bola rola lá no Frasqueirão. Tem jogo para você aqui no Somzão da CBN Campinas. Fique ligado, Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo.